Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do BBcast. Aqui quem fala é Léo E Costa. aqui quem fala é Lucila Costa. Pessoal, antes da gente começar o nosso episódio especial, eu queria agradecer mais uma vez pela Medicoff, que patrocina aqui o PBcast. A Medicoff é a maior escola do Brasil de formação de médicos que querem passar em concursos de residência e provas de título. Se você quiser conhecer melhor a Medicoff, para você passar garantido na sua residência, vai nos links aqui na descrição do vídeo ou no Spotify e você pode usar o cupom PBcast. É isso aí. Então, o que a gente vai conversar hoje, Léo? Nós vamos falar sobre a Semana Nacional de Combate ao Tabagismo com o nosso querido amigo Rodrigo Santiago. Mas antes desse delicioso bate-papo, solte a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar pela segunda vez com o Rodrigo Santiago. Quem não assistiu o primeiro episódio com o Rodrigo foi lá no início do PBcast, para mais de um ano para trás, né? A gente falou só sobre cigarro eletrônico. Nós vamos voltar a falar de cigarro eletrônico aqui nesse episódio. O Rodrigo é meu amigo pessoal, tá? Meu médico, tá? Ele é pneumologista, cuida do pulmão asmático desse senhor aqui que vos fala. E eu chamei o Rodrigo de última hora porque a gente está comemorando essa semana, né? A Semana Nacional de Combate ao Fumo. Eu nem sei se o termo correto é esse, tá, Rodrigo? Você me corrija se eu estiver errado. Tabagismo, sei lá o que é isso. E ninguém melhor para conversar do que o meu pneumologista, tá? Inclusive, estou indicando ele aqui para todo mundo, um cara muito legal, um ser humano ímpar. Toda vez que o Cruzeiro ganha, ele manda mensagem para mim feliz, e é por isso que a gente chama os amigos aqui, né? Rodrigo, muito obrigado, seja muito bem-vindo ao PBcast. E para quem não te conhece, Rodrigo, a audiência do PBcast aumentou muito nos últimos anos. Se apresente, por favor, para a galera aí. Olá a todos, mais uma vez, é uma honra estar do lado dessa dupla, desse casal sensacional e ter a confiança. Eu canso de falar, é muito gostoso você ter a confiança de quem você idolatra, porque vocês dois são feras demais, são dois professores com P maiúsculo e, poxa, chegar ao ponto de eu ter a honra de ter a confiança de ser o seu médico, Léo, nossa. A parte do amigo, eu tô esperando pra gente conseguir fazer um churrasquinho pra gente considerar realmente fechado, porque por enquanto a gente é amigo de Instagram, né, de WhatsApp, né, e de futebol, né. Tô torcendo pro Cabuloso continuar melhorando, né, pra continuar batendo vocês como antigamente. Eu que sou São Paulino. Vamos lá, vou me apresentar a todos. Sou Rodrigo Santiago, eu me formei em 2007 na Unimar, em Marília, e vim para São Paulo, fiz clínica médica e fiz pneumologia na Santa Casa de Misericórdia. Poxa, e eu sou apaixonado pela pneumologia, né? Meu pai é pneumo, meu pai é dos caras que é a velha guarda da medicina, né? Mas claro, está sempre se atualizando também. A gente está sempre nos congressos juntos, mas sempre que eu quis ser médico, eu queria ser pneumo mesmo, sabe? Sempre é uma coisa que eu gostava. Cheguei até momentos que eu achei legal cardio, tal, geriatria, mas assim, nunca foi para a parte de cirurgia, nada disso. Então, quando eu fui fazer medicina, eu já queria fazer pneumo. Então, quando eu vim para Santa Casa fazer clínica médica, era para fazer pneumo em seguida. Tive mestres maravilhosos que hoje são amigos, né? E tô em São Paulo, por isso sotaque caipira paulistano, né? Como sou de Barretos, né? Então bem parecido com os mineirinhos aqui. E tô em São Paulo, moro em Tatuapé já faz mais de 10 anos, 15 anos, sei lá. E atendo pneumologia, então eu tenho título de especialista pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia. Hoje em dia eu sou colaborador médico da ASBAG, que é a Associação Brasileira de Asma Grave. E são duas ONGs muito sérias, a ASBAG e a ABRA, Associação Brasileira de Asmáticos, que agora eu vou ter a honra, o prazer também de fazer parte da diretoria médica, junto com de alguns outros grandes amigos, inclusive o Dr. Megda, um cara fera. E aí, poxa, eu tô sempre brigando, né? Lutando contra a maré, dando murro em ponta de faca. Agora, nessa luta contra o tabagismo, o pessoal fala: gente, deixa eles fumarem, é mais paciente para você, né? Mas aí entra a questão da nossa consciência e da nossa responsabilidade social que a gente tem. Quando a gente fala na internet, quando a gente fala nas redes sociais, a gente não está falando só para o meu paciente que está pagando a consulta, ou para o paciente, para o potencial paciente que pode ou vir passar em consulta, ou mesmo fazer uma teleconsulta. Estou falando para a população. E a gente tem que ter esse senso de noção de responsabilidade, que infelizmente está faltando muito, né? Hoje em dia, honestidade virou qualidade, responsabilidade virou qualidade, o que deveria ser obrigação, né? Exatamente.
a gente continua fazendo a nossa parte e abraçando os que são próximos da gente, né? Assim como nós. Então, volto a dizer, fico muito honrado de fazer parte mais uma vez do podcast. Vou mostrar aqui, ó, a minha lembrança da primeira vez, né? Ah, garoto! Eu vim sentar, não vim uniformizada hoje. Eu uso muito para estudar com as minhas filhas isso aqui, para me dar poder, assim, sabe? Eu não tô estudando com elas. Legal. Para quem está só ouvindo o podcast, o Rodrigo está com a camisa do PBcast, igual eu estou aqui, a gente dava de presente para as primeiras pessoas que participaram. Ô, Rodrigo, cara, é engraçado, né, fazer um podcast sobre tabagismo, né? É tão óbvio que o negócio faz mal, a gente não pode fazer esse podcast simplesmente para dizer que tabaco faz mal, né? Por que as pessoas... Quando você deve receber muito fumante aí na sua clínica e tudo. Quais são as motivações que fazem as pessoas começarem a fumar? Você escuta isso? Por que a pessoa começou a fumar? Era zoeira de amigo? Como é que é isso, Rodrigo? Porque assim, eu vim de uma família, vou contar uma história pessoal aqui para vocês. Meu pai, cara, que já faleceu há 19 anos, o meu pai usou uma estratégia que eu não sei se é muito boa, mas funcionou para mim. O meu pai associava o tabagista a um cara mal informado. Ele falava assim, olha lá, um idiota fumando, não sei o que lá. E até de um jeito meio tosco, assim. E eu cresci numa geração que muitas pessoas fumavam, mas o meu pai falava, não fume, não fume, não fume, não fume. Ele não fumava também. E aí, cara, eu sempre tive horror a cigarro. Mas provavelmente muitos de nós não fomos expostos assim. Às vezes os pais das pessoas fumavam, né? Então, assim, o que você escuta, Rodrigo, das principais motivações que as pessoas decidem, porventura, colocar uma coisa que sabidamente faz mal na boca delas? É tanta coisa. É tanta coisa que passa pela cabeça de um pneumologista na hora de uma consulta dessa. Claro que a gente tem que ter empatia com a pessoa. Claro, claro. E uma coisa muito importante é assim, muitas vezes eles pensam assim, ah não, mas eu não vou no pneumologista, eu não quero parar de fumar, vou fazer o que lá? Então, pera lá, o obeso que é hipertenso, e tem muita associação à sua obesidade e hipertensão, ele não precisa tratar a sua hipertensão arterial sistêmica, a sua pressão alta, porque ele é obeso? Tipo, emagrece primeiro? O diabético, idem, né? Ou quem tem a apneia do sono, né? Tem a apneia do sono, muitas vezes por conta de obesidade. Fala, mas ele tem a apneia porque ele está acima do peso, porque está gordo, né? Vamos usar até de termos politicamente corretos. Então é por isso, fala, tá, é por isso, mas e? Não vai tratar? Então acontece muito isso com o tabagista. Ah, mas ele não quer parar. Tá bom, tudo bem, paciência. Eu tenho que te dar as informações, te mostrar tudo que faz de mal se você realmente não souber. Né? Agora, vamos cuidar do que já tem. Exato. Se você tem DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, como eu explico para meus pacientes, doença dos pulmões, crônica porque são décadas de cigarro, décadas de tabagismo, e obstrutivo porque obstrui os brônquios, dificulta a passagem de ar, dá cansaço, falta de ar, cada um fala de um jeito, né? Falta de ar para cansaço, cansaço para falta. Eu tenho falta de ar, mas não tenho cansaço. Eu tenho cansaço, mas não tenho falta de ar. Então a gente que dá aula, né, Léo? A gente tem que ensinar os colegas médicos sim a saber perguntar. Se você não souber perguntar, você não vai chegar na resposta que você precisa, né? Doutor, não tenho cansaço, eu tenho falta de ar. Pô, pra gente é a mesma coisa, né? E aí a tosse que ele acha que é normal. Pois é, a tosse que ele acha que é normal. Então, assim, tudo bem, não quer parar de fumar? Paciência, a gente faz estratégia, sempre tem que deixar sabendo que é importante, mas vamos cuidar do que já tem para cuidar. E câncer, tanto de câncer que a gente consegue fazer diagnóstico, a gente está no agosto branco, fazer diagnóstico de câncer de pulmão, porque 80% dos casos é com tabagistas, né? Mas eles não foram fazer um exame adequadamente, então não vai saber que tem câncer. Vamos lembrar que raio-x não adianta para isso, gente. Para aparecer no raio-x tem que estar um baita de um brocotom ali, né? Então, essas são algumas das coisas. Muitas vezes o paciente não procura o pneumologista, porque ele não quer parar de fumar ou não está preparado para isso. Às vezes o colega médico não manda para o pneumologista porque não sabe de tanto que a pneumologia já avançou quanto a tratamento, quanto a diagnóstico, quanto a tudo dentro da pneumo. Eu citei meu pai, né? Eu falo, como essa era pneumo lá atrás? Era chato, não tinha nada a fazer, né? E às vezes muitos dos médicos geriatras, cardios, generalistas que sejam, acho que tudo é só passar aquele salbutamol, dar o corticoide, tá tudo bem, né? Poxa, pera lá, vamos ver, tem muita coisa diferente, tem muita novidade boa para não só salvar a vida, como para melhorar a qualidade de vida, independente se a pessoa quer parar de fumar ou não. Então, esse rodeio todo foi para mostrar que sim, a gente precisa fazer com que a pessoa pare de fumar, mas querendo ou não querendo, a gente tem que cuidar do que ela já tem. Exato. Muitas vezes ela não vai atrás por causa disso.
Então, por que começa? Essa questão de gerações é legal, né? Eu tenho 41 anos de idade, estamos hoje em 2024, eu sou de 82. A Lu deve ter uns 27, né? O Léo deve ter uns Eu sou mais 67. velha, eu sou de O Léo deve ter uns 80. 67. Mas na verdade é o seguinte, a gente tá da minha geração, né, gente? Então, a nossa geração, eu tendo a falar que foi a penúltima a fumar cigarro convencional. Porque eu acho que a última bateu ali uns 35 anos. Porque a molecada, né? A galera de 30, você já não vê fumando cigarro convencional. É raro você ver. É raro, né? Cigarro convencional, né, pessoal? Normal. Vai falar em marcas mesmo? Vai. Derby, Marlboro, etc, tá? Agora, a nossa geração era muito comum. Eu gosto demais dos números aí que eu vou trazer para vocês terem uma ideia disso. E aí, o que acontece? O Brasil, com todas as mazelas que a gente tem, uma das coisas muito importantes foram as políticas públicas voltadas contra o tabagismo. E foi muito Exemplar. legal. Muito exemplar. E assim, eu não sei se eu citei Para isso. quem viveu, para quem é da nossa década, né, da nossa geração, viu isso. Com clareza, porque, só cortando sua fala rapidinho, que eu me coloco sou da mesma década que você, né, que eu sou de 80, e eu lembro, eu fumei por 3 anos, eu acho, dos meus 15 aos dos meus 15 aos 20, né, foi quando eu conheci o Léo, parei de fumar. Eu fiz a Lu parar de fumar, tá, galera? Eu falei, olha, se você quer o pai, você vai ter que largar essa porra. Ela largou no dia seguinte. Mas olha que legal, eu gosto de contar isso assim. Eu fumava pouquinho e olha a razão que eu fumava, porque era chique. Na idade que eu tenho, as razões daquela época, eu tinha 15 para 16 anos quando eu comecei a fumar, porque eu queria parecer mais velha, eu queria parecer chique, e era chique uma mulher com cigarro na mão. Era charmoso, era um monte de coisa. Status. Exatamente. Hoje eu acho horroroso, fedido, um monte de coisa, e acho feio mesmo. Como muda, né, a cabeça da gente. Então, assim, os jovens de hoje, né, que a gente também é jovem, mas os jovens de hoje não tem essa coisa mais do que era vendido antigamente na televisão, daquela mulher imponente, elegante, com cigarro na mão. Então, mudou-se muito, né? Hoje eles não têm essa imagem, porque a campanha antitabagismo quebrou essa imagem da TV, que era chique, que toda mulher bonita estava com cigarro na mão, e hoje você não vê isso mais. Exatamente. E é o mesmo truque velho que a indústria do cigarro, sim, está fazendo para o cigarro eletrônico. Então, voltando ao ponto, é isso. Vamos lembrar, quando não se sabia, tudo bem que a maioria dos médicos sabiam que fazia mal, sim, mas não tinha como comprovar, tal, não tinha estudo, não tinha globalização, ok. Mas quando estoura, um filme maravilhoso, eu sou muito fã do Al Pacino, sou suspeito para falar, eu ainda fazia DVD-teca, né? Hoje em dia a gente tem tudo nos streamings, né? Mas eu tenho todos os filmes do Al Pacino lançados no Brasil, Léo. Pra vocês terem uma ideia, o tanto que eu gosto dele. E um deles é O Informante, do Michael Mann, com o Russell Crowe. E maravilhoso aquele programa 60 minutos, né? Falando sobre a primeira vez, isso foi no começo da década de 90, que um alto executivo, se eu não me engano, era da Philip Morris, mas era da Big Tobacco Industry, né? Da malvadona. Ele foi lá e botou a boca no trombone, falou, isso aqui realmente causa cada vez mais dependência, vicia, tal. E o cara, imagina, né? Nossa, foram em cima dele e a vida dele virou uma bagunça nesse sentido. E o Al Pacino é o produtor da entrevista, né? E o Russell Crowe é o executivo. Vale a pena a galera ver. Mas, gente, olha como isso é recente. Começo da década de 90, que o filme é da segunda metade da década de 90, e foi aí só que fechou cientificamente sabendo que o cigarro faz mal, que o cigarro causa mais dependência, que o cigarro faz com que os seus consumidores se tornem reféns e qual a palavra que eu ia falar? Não é nem refém, mas sim, de repente fica no cativeiro do cigarro. Ele fica dependendo daquilo para continuar. E é viciante, né? Que é uma substância que gera vício. É nicotina, né? Então, começou aí toda essa luta mundial. Aí eu sempre falo nas minhas aulas de cigarro, né, de vape, eu sempre coloco alguns exemplos que vocês vão trazer. E por que na nossa época era assim? Como eu falei, meu pai é pneumo, então eu nunca fui tabagista. Não quer dizer que eu nunca experimentei. Já, todo mundo já foi novo, todo mundo já foi jovem, todo mundo já foi inconsequente, né? E sim, o jovem tende a ser mais inconsequente nesse sentido, tá? Mas
para mim era muita burrice mesmo eu cair nessa sabendo que meu pai é pneumo, né? Claro. Agora, ou de repente alguém que teve um pai que morreu de câncer, teve um problema e ainda não começou a fumar, não tem cabimento. Agora, se já fuma junto, a gente sabe que é difícil. Aí não é falta de vergonha na cara, eu sempre falo, o cara que tá fumando não é falta de vergonha na cara, porque ele tem essa doença chamada tabagismo. Porque o tabagismo leva a outras doenças, mas o tabagismo é uma doença com CID, inclusive. O Código Rodrigo? Deixa eu isso. Z72.0, uso do tabaco, tá? E causa também transtorno. Se você quiser usar outros CIDs psiquiátricos, inclusive, tem outros transtornos pelo cigarro, pelo tabaco, que aí eu acho que é F alguma coisa, tal. Mas sim, né? Assim como a obesidade é uma doença, a obesidade também leva a outras doenças, né? Então, naquela época, todo mundo fumava e ficou viciado. Aí a gente tem que trabalhar nesse sentido. Fala. Já tem muito tempo, engraçado, isso é novo para mim, lógico que é novo para um cara que não estuda esse assunto. Tem muito tempo que tabagismo já é uma doença no CID, porque eu achava que ela era um fator de risco só, porque a obesidade eu sabia que era uma doença, ela tem um CID próprio. Então, o tabagista, ele já tem muito tempo, mais de décadas. Não sei te falar, aí você me apertou sem me abraçar. Mas assim, claro, por exemplo, tem dispneia não é doença. CID R06.0, tosse não é doença, é CID R05, né? Mas o tabagismo, o uso do tabaco, tá lá. No Z, legal, cara. Isso é importante, cara. Colocar como marcador mesmo. Né? E, poxa, como o cigarro faz mal para todo o organismo. Eu tô aqui como pneumologista, né? Que é o primeiro que acaba tendo problemas, né, que é nos pulmões, mas ele causa problemas de todos. A nicotina, por exemplo, ela não costuma causar muitos problemas nos pulmões, mas ela causa, além da dependência absurda, ela que é uma das principais causadoras de problemas cardiovasculares. Então você vai pegar os cardiologistas pegando os pacientes infartados ou com AVC, né, com derrame, vai ver, tem histórico tabagístico, né? Então isso é tudo muito importante. E aí essa galera, naquela época, fumava. E você falou muito bem, Lu. Vamos lá, vamos falar de filmes. Instinto Selvagem. Tudo bem que pelo amor, não é dar spoiler de filme da década de 90, né? Mas tudo bem que a Sharon Stone era uma vilã. Não viu, sinto muito, né? Não vou dar spoiler do Deadpool do Wolverine, que tá no cinema ainda, mas por sinal muito legal, sou todo nerd. Então, sim, a Sharon Stone. Tudo bem que no final você vai ver, é uma vilã e tal, mas ela era aquela mulher fatal, aquela mulher linda, poderosa, empoderada, né? Com cigarro. A cruzada de perna mais sensual da história do cinema, né? Foi no Instinto Selvagem da Sharon Stone. E ela tava fumando, né? Ela tava fumando. Viu, tá, gente? Colocar lá Instinto Selvagem, vai aparecer a foto da Sharon Stone fumando e ela faz uma cruzada de perna. Né, a câmera tá meio por baixo, assim, tá uma cena super legal e é famosíssima, né? E aí eu não tinha lembrado dessa, isso é bom esse negócio, cara. Rate, né? 18 anos essa aí, hein, galera? Mas realmente é uma cena histórica no cinema. Igual Marilyn Monroe tem aquela cena do vestido, ela tem a cena histórica. Agora, quem também nunca viu as antigas Betty, Boops, eu acho que até Marilyn Monroe também com cigarrinho, com piteira. Sim. Vamos lá atrás também, o James Dean. Pô, juventude transviada, aquele loirão bonito tal, e morreu num acidente de carro, né? Então, assim, tem essa questão da juventude. Só que o que acontece? Quando a gente fala que a gente tem que tomar muito cuidado, e aí o pessoal começa a falar, Rodrigo, eu vou já misturar com a questão do cigarro eletrônico. Rodrigo, deixa liberar, porque como você vai saber o que vai ter no cigarro, o que não vai ter? Então você acaba fazendo com que tenha uma fiscalização melhor sobre o que tem de substância, não sei o quê. Não vai ter. Vai continuar sem ter essa fiscalização. A gente é num país de dimensões continentais. Aqui em São Paulo, capital, eu tenho a melhor medicina do mundo em alguns hospitais, como se ficar falando o nome, todo mundo sabe, assim como tem um lugar que não tem a mínima estrutura. Não tem, de repente, um médico bem formado, ou até não tem um médico, não tem um aparelho para fazer um raio-x, muito menos uma tomografia, na mesma cidade. Não preciso nem falar de Minas, não preciso nem falar do interior. Exato. Os pendrives viralizaram, eles são pequenos, fácil de carregar e não vai ter controle nessa ideia. Exato, e aí a gente entra naquela questão que eu acho nesse sentido, o Léo pensa muito igual a mim, talvez a Lu também, eu sou muito do liberalismo também, né, quanto à questão política e tal. Então deixa a pessoa usar. Mas aí sabe que onde vai pegar? Vai pegar na economia pública. Exato. Porque quando você pega a pessoa, não, deixa ele fumar. Ele faz o que ele quiser. Tá bom, mas ele vai usar o SUS? Lá nos Estados Unidos a gente sabe que não é assim, né? Aqui ele vai usar o SUS? Vai, então tá usando dinheiro. Tá usando o meu recurso, O meu recurso.
que a gente poderia estar usando para um asmático, que ele tem asma sem ter fumado. Uhum. Tá entendendo? E de repente está faltando tratamento para ele por falta de informação, né? E aí não. Então, pera lá. Então tem todas essas outras questões também. E vou mais além. Um cigarro, eu costumo falar aqui no meu consultório. Eu tô aqui, se eu fosse tabagista, eu fumaria tal. Próximo paciente, tal, ele vai chegar, ele vai sentir o cheiro de cigarro. Então, hoje em dia, está tão marginalizado ainda bem o cigarro, o consumo do cigarro convencional, que se eu quiser fumar, eu tenho que ir lá fora, fumar um Uhum. cigarro, voltar e comer não sei quantas balas e quantos chicletes, né? Mas ok, pelo menos não fumei aqui. Com o cigarro eletrônico, ou ele é agradável o odor, para falar cheiroso, ou ele não tem cheiro nenhum, não tem odor nenhum. Então, eu posso muito bem, o paciente pode chamar, ele não vai sentir nada. E aí o cigarro eletrônico, ele tem metais pesados que ficam pairando no ar. Isso aí pode fazer mal justamente para os meus pacientes tabagistas. Desculpa, meus pacientes pneumopatas. A gente ia fazer essa pergunta: existe o fumante, como chama? Passivo. Passivo do vape também? Existe de terceira mão. Por exemplo, se eu estou fumando perto da pessoa, o cigarro eletrônico, é fumante passivo. Eu não estou mais fumando, eu fumei no ambiente. Ela chegou no ambiente que tinha isso. Olha isso, de terceira mão. E a gente já tem estudos mostrando que Nossa, gestante já Rodrigo, tem problema com isso. muito Então, pior. pensa numa gestante que pegou um Uber e o cara ficou fumando lá o cigarro eletrônico dele no Uber, o carro é dele. Ok, mas ele recebeu uma passageira asmática com um bebezinho, de repente, recém-nascido, com um bebezinho numa crise de E esses bronquiolite. metais ficam parando no ar por um período. Exatamente. E aí vai Nossa, não acontecer o sabia quê? disso. Então, o cara, sem saber, ele está causando um crime, sei lá, culposo, né? Então, É é falta muito de pior do que o informação. careta. É muito pior, é muito pior. Porque às vezes, quantas vezes você já não pegou um táxi? Ai, desculpa, Não, eu você não vou sente, o entrar. careta você sente quem fumou. Era até mais fácil para os pais descobrirem que aquele cheiro impregna, né? Muito. E até tem uma das postagens que eu fiz no meu Instagram uma vez, de um episódio da Grey's Anatomy. Esse eu não assistia, não, muito novelinha, mas a minha irmã, um beijo pra Gia, ela adora. E tem um episódio que o cara fala assim: que o moleque perde o pulmão, tal, fica lá. Ele era atleta, não vai nunca mais poder jogar. Foi um quadro grave que ele teve do EVALI, né? A doença causada pelo cigarro eletrônico. E aí o pai fala assim: tinha um cheiro de rabanada, às vezes. Pode ser isso, tem de vários odores, de vários sabores, e tem sem cheiro nenhum. Então, aquele cheiro lá que você percebeu provavelmente era isso, né? Então, olha só, para os pais, a gente tem que ficar muito mais esperto, porque você percebe seu filho com bafo de álcool, Aham. Com você cheiro. não fala hálito, não, fala bafo mesmo, e com bafo de É, cigarro. Você percebe quando você vai beijar o seu percebe, filho. percebe. Pega na barba, o moleque já tá começando a nascer a barba, tal, pega no cabelo. Agora, o cigarro eletrônico você não percebe. Se ele escolher uma que não tem essência, agora, vai que ele escolhe um que tem essência e fala, não, é o meu incenso ali. O pai vai ficar sem saber. E vocês são pais também, eu também sou. A gente está correndo, trabalhando para pagar a escola, para pagar tudo, às vezes passa batido. Então é o que eu mais peço. Não estou pedindo para jovem votar contra o cigarro eletrônico, porque eles não vão votar, nem quero esse voto deles. É dos pais, é dos tios, é dos avós. Eu perdi as contas de até amigos, tá? Mas vários outros pacientes que pararam de fumar cigarro convencional usando cigarro eletrônico, tá? Inclusive, até dar um spoiler, né, Léo? Um dos estudos que eu quero te mandar é até isso, né? Porque tem um estudo que fala que o cigarro eletrônico ajuda a parar de fumar mais do que a goma e os adesivos. Sim, ajuda, não duvido nada. Inclusive, o cigarro eletrônico, ele ajuda a parar de fumar um cigarro convencional. Olha só o que eu tô falando. Só não pode cortar agora, hein? Tem que terminar Claro. a minha fala agora, hein? Só que esse é troca um pelo outro. Você E não troca. existe o eletrônico saudável, existe? Não, não Então, existe. essa é a questão. Porque o povo, quando usa assim, essa fala sua é muito legal. Que quando eles começaram a surgir, e tem estudos sobre isso que você falou, que mostra que ajuda para o fumante tradicional, passa a impressão que é uma coisa saudável, E igual que os parou de pés. fumar. Não. E que parou de fumar. E aí eu ficava eu já tive essa dúvida assim, será que existe algum pendrive, algum vape que não tem nada lá dentro, realmente é só vapor, que as pessoas falam, que não tem Então, nada Lu, de mas ruim para a saúde? mesmo vapor, vai ter ali glicerina, vai ter ali álcoois, vai ter um monte de coisa que faz mal para os pulmões. E aí, esses dias,
Eu tô citando um monte de Legal nome, né? saber. Esses dias um craque também da pneumologia nacional, Gustavo Prado, um abração para ele recebeu um monte de... Porque é assim, né? Eles vêm que nem Velociraptors atacar o pneumologista quando a gente vai falar mal do cigarro eletrônico, né? Os vapors, vem tudo assim. Ele falou assim, tem um monte de coisa ali que você come normalmente, não faz mal algum e tá com a indústria alimentícia desde sempre. Aí ele falou, tá bom, mas se você for inalar estrogonofe, não vai te fazer bem. Boa. O problema é a forma que se administra a substância. A pessoa que mais veio aqui no PBcast é um farmacêutico, provavelmente quando ele conhece o André Bach, e o André André Bach, é fera. maravilhoso. E ele falou assim: não existe nenhuma situação na medicina em que fumar, não é inalar, né? Fumar uma substância será considerado terapêutico. Ele falou mais ou menos isso, né? Porque a gente fez um episódio com ele sobre cannabis, né? E aí a discussão do cannabis medicinal, tal, e muitas pessoas confundem, muitos, né? Principalmente leigos, assim, de achar assim, se cannabis é medicinal, eu posso fumar minha maconha, né? E aí ele fala assim, não é a mesma coisa extrair a substância e tomar e administrar de outra forma do que fumar, porque a combustão em si já acabou com a substância. E aí foi quando ele falou essa frase bem dura como farmacêutico, assim, não existe nenhuma substância administrada através do fumo da combustão que faz bem para a saúde. Outra coisa que eu queria botar para o Rodrigo aqui agora, porque a gente tocou num assunto que a gente está entre o tabaco, o cigarro careta e o pod, o vape, né? Ô, Rodrigo, vê se eu estou errado, porque eu posso estar errado, tá? Por favor, me corrija. Você deve saber isso muito melhor do que nós dois. A primeira intenção, lá atrás, os primeiros estudos sobre cigarro eletrônico, eles foram criados para desmamar do tabagismo normal. Eu estou errado ou não era essa a intenção? Eu acho que é isso sim. Eu também Agora, acho. Assim, eu já vi na Netflix era uma série, só que era um episódio disso, tá? E falava de um chinês que falava, eu vi o meu pai sofrendo com isso, tal. Então, sempre que você vai ver meus vídeos, eu sempre dou o benefício da dúvida de que realmente quiseram. A intenção era boa. Eu também concordo. Não duvido. Né? Só que aí, de repente, aí chega a malvadona. A indústria do tabaco. Então, baseado no que a Lu falou agora, não tem algum que não tenha nicotina, vamos pensar. Esse aqui eu consegui que não tem nicotina. Eu faço o meu vape, eu faço a minha essência, então eu não tenho nicotina no meu. Eu garanto que não tem nicotina. Tá bom, você pode não ficar viciado e dependente. Viciado é uma palavra forte, mas eu quero usar algumas palavras fortes mesmo, tá? Mas você pode até não ficar viciado por causa da nicotina, você pode até não vir a ter alguns problemas cardiovasculares importantes por causa da nicotina, mas e o resto? E o resto tudo que causa os problemas todos que eu falei, né? Então, vamos lá, eu vou pegar uma medicação aqui. Mas é importante o pessoal saber o resto. O que de resto tem que faz mal? Pode ser tudo. Não, tem níquel, tem vários. Níquel causa câncer. Depois a gente vai conversar, vou até abrir aqui para passar para vocês. Níquel vários cancerígenos, tá? Por exemplo, vitamina. Vitamina você consome. Lembra, o ano passado, retrasado, teve o meme da vitamina em pod, né? E o EVALI, gente, e-cigarettes or vaping associated lung injury, né? Então, doença causada pelo cigarro eletrônico nos pulmões, que é uma doença parecida pra caramba com a imagem do vidro fosco, né? Todo mundo acha que o vidro fosco é só do Covid, né? Mas é muito parecido e causa uma baita de uma inflamação e, consequentemente, pode levar a infecções secundárias e tudo mais. A pessoa pode perder os pulmões, pode ter que fazer transplante, pode morrer, tá? Antes da pandemia, a gente teve uma epidemia de vape nos Estados Unidos e teve coisa assim, era assim, mais de 2.000 internações, com 64 mortes, 75% abaixo de 35 anos. É muito abaixo de 35 anos, pessoas jovens, saudáveis. Então não foi feito para parar de fumar. Por quê? Quer dizer, pode ter sido feito para parar de fumar, mas não deu continuidade nesse sentido. Porque você não vai dar para o seu José, usa esse aqui então, que é para você parar de fumar. Não, porque eles estão vendendo para os jovens. Então, você tá falando um negócio de inalar, eu achei legal isso aí, por exemplo, vou pegar uma bombinha dessa, tá? E ó, essa aqui eu uso para brincar aqui, para ensinar, mas nem tenho agora, passei vergonha, o meu acabou aqui. Então, pegar uma bombinha dessa, sai o negócio, é medicação em spray. Eu pego uma outra dessa de repente e sai a medicação. É medicação. Não tem combustão aqui. Não tem ar quente para ser inalado. E não tem os álcoois, os metais pesados, a glicerina, não tem nada disso. Então, eu estava falando do EVALI,
sabe o que causava muito, que a gente viu? As pessoas estavam fumando a maconha no cigarro eletrônico, né? Ou eles gostam de falar vaporizando a maconha com vitamina E. Acetato de vitamina E, que era para facilitar. Então, assim, sinceramente, óbvio que o ideal é não ter nada disso. Mas você bem assim, polêmico. O ideal é não fumar nenhum dos dois, mas não porque eu quero ficar bancando careta. Entre o cigarro de maconha e a maconha com a vitamina E no vape, a sua chance de ter um problema agudo e morrer rápido e perder os pulmões é no vape. E entre o careta e o vape, o careta, né? Sim. Sim, agora o problema é o seguinte, voltando para a maconha, a gente estava falando, a gente nunca teve muito estudo em cima da maconha. Eu lembro que na época eu estava na residência, olha só, eu formei em 2007, então fiz 8 e 9 clínica médica, 10 e 11 pneumologia. Eu peguei um estudo australiano, que eu apresentei na época da residência, né, nas nossas reuniões que a gente tinha. Poxa, como eu gostei de fazer residência de pneumo. Clínica eu sofri, mas pneumo eu gostava. E aí falava disso, que o paciente, a pessoa que fuma a maconha, ela tem muito mais chance de ter mais enfisema, que vai ter as destruições dos alvéolos, do que, de repente, câncer, por exemplo, porque, em tese, não tem tanta química como o cigarro convencional, né? A gente não está falando do cachimbo da paz do índio, né? A gente sabe que tudo tem química, e na maconha também. Não vem falar que esse negócio que é natural, não é. E está tendo combustão, está jogando pro pulmão. Agora, você vai tendo mais tempo, e você vai vendo mais imagens, tem alguns radiologistas torácicos maravilhosos aqui no Brasil também, que tem algumas imagens que mostram, a gente vê nos congressos, um pulmão todo cheio de enfisema, como você pensaria que é aquele vovozinho, eu não gosto de falar pulmão de velho, que é um termo muito leigo, né? Mas aquele pulmão, você fala, esse velhinho fumou um tempão cigarro, por isso que ele tem tanto enfisema, né? Aquelas bolhas de enfisema, e não, é da maconha. Porque para pensar, você puxa, você prende, você deixa todo aquele ar mais fazendo aquela hipertensão intratorácica, digamos assim, né? Com a fumaça destruindo mais e mais alvéolos. Então, uma coisa é a pessoa que quer consumir, vamos lembrar, nada de apologia, porque a gente sabe que é proibido no Brasil, por favor. Mas a pessoa faz de vez em quando, num evento especial, tá, você sabe que você corre risco naquilo lá, mas de vez em quando. Agora, a pessoa que fuma maconha todo dia, mas eu fumo só maconha, eu não fumo cigarro convencional e acho que tá tudo bem, não está. Não está. E uma coisa que era muito difícil também dos estudos era porque é difícil separar quem fuma só maconha de quem também fuma cigarro eletrônico, cigarro convencional. Era muito comum fumar as duas coisas. Então, tinha mais dificuldade de fazer estudos. Eu estou falando com os craques, né? Imagina a dificuldade que era para separar o joio do trigo. Isso aqui é por causa do cigarro, isso aqui é por causa dos dois juntos e tal. Então, sempre foi muito difícil ter um N. Exato. Então, a maconha causa muito mais enfisema do que câncer. Não quer dizer que não cause câncer. Tá? E aí sim, a maconha, e aí tem a questão genética também, né, gente? Às vezes uma pessoa fumou por 20 anos e já parou a 20 e fumava um maço por dia, uma caixa de cigarro por dia. E a outra fuma há 40, ainda está fumando, e o pulmão dela é menos pior do que a outra que já parou. Tem a questão genética, cada um responde de uma maneira. Deixa isso bem claro. Tá? O grande lance é que o cara não sabe qual que é a genética dele, né, Rodrigo? Tem um monte de conceito que o Rodrigo está passando aqui. Deixa eu tentar ver se o Rodrigo e a Lu concordam comigo. Tem uma coisa clássica no uso de tabaco ou qualquer droga. O que eu estou falando é que serve para qualquer coisa. A gente, como pode ser esteroide anabolizante, pode ser qualquer coisa. O benefício do uso desse tipo de químico, ele é meio que imediato. Eu tenho um prazer imediato. E o risco é tardio. É tardio. Aí o cara usa. Porque principalmente o jovem. Principalmente o jovem. Ele não está preocupado muito com o futuro, né? Não preocupado. Depois eu paro. Depois eu paro. Isso. Depois eu paro. Amanhã é outro dia, né? E tal. Então, assim, esse é o grande problema da humanidade, ao meu ver. Aí, é claro, o tiozão aqui, 48 anos, está falando as coisas dele. Eu também nunca fumei, então, para mim é tranquilo falar isso, eu abomino e tal. Mas é engraçado que vários problemas que a humanidade tem, quando o cara faz uma aposta em vez de guardar o dinheiro da família dele, quando ele usa droga, quando ele bebe demais, eu troco o benefício lá no futuro, porque vai que eu vou morrer mesmo e tal, e ele começa a consumir aqui na frente. Eu acho que o tabaco, ou qualquer forma fumada de alguma coisa, tem um pouco disso. Eu tenho um prazer imediato, um bem-estar imediato, e talvez, aí ele vai jogar numa probabilidade condicional horrível de medir, e lá na frente eu vejo o que eu faço. Eu procuro um médico, a medicina vai estar melhor. Vai que eu não esteja... Eu trato, consigo parar. E nesse mesmo caminho, Rodrigo, aí eu tô com um problemão aqui pra gente resolver.
Porque eu tenho usado muito uma frase, Rodrigo, de uma colega nossa também, a doutora Natália Pasternak, que ela fala assim, pessoas usam a ciência para mentir para as pessoas. De fato, existem estudos, e não são estudos ruins, não, existem revisões sistemáticas mostrando que cigarro eletrônico reduz o consumo de tabaco. Mas esse era o desfecho daquele estudo. E muito filha da mãe usa isso para estimular o uso do vape. Exatamente. Exatamente. Porque não sabe ler o artigo e aí acaba pegando o desfecho, que era parar de usar tabaco, mas não LPPA. depois, porque não era o objetivo daquele estudo falar o quão mal faz o vape. Porque me sugere, se todos nós estivermos corretos, nós não temos muita certeza como é que esse negócio foi criado, mas vamos assumir, né, Rodrigo, que foi feito por uma boa intenção para as pessoas pararem de fumar. Teve uma consequência não intencional aqui que a gente não imaginava. Eles concordam? Né? Se o cara fez esse negócio para parar de fumar. Falou, parou de fumar. Parou de fumar. Só que o que a gente está percebendo, e os médicos estão percebendo isso em consultório, o mundo real não mente. Eu vi o Big Vape, aquele documentário na Netflix, ele mostra isso. Então, parece que está tudo bem, vamos abrir uma startup de fazer o vape, o engenheiro fez, o cara era de Stanford, tudo bonitinho. Sempre campanhas de marketing. Campanhas, que coisa incrível. E aí, do nada, começa a ter uma porrada de internação nos Estados Unidos por causa disso. Jovens se ferrando e tal. E aí a gente tem que assumir que houve uma consequência não intencional. Pode ser, se isso tudo que a gente falou for verdade, assumindo, dar o benefício da dúvida para o cara. E eu acho que tem uns canalinhas aqui e ali, hoje, porque agora não dá mais para contestar, usando essas revisões sistemáticas e esses ensaios clínicos para falar que está tudo bem fumar cigarro eletrônico. E não está, né, Rodrigo? Acho que e isso é um desafio para vocês, cara, é ingrato, cara. Como é que está o consultório, Rodrigo? Como é que está no Brasil? O que você vê? Vocês devem ter casos anedóticos muito graves aí. O que tá acontecendo? O Brasil é aquele circo, infelizmente, né? Eu acabei de elogiar na questão das políticas públicas para parar de fumar. Você vai ver o circo que é a política. Eu não vou citar nomes, mas teve uma época que um deputado que eu gosto muito, eu acho que você também gosta dele, ele foi favorável à liberação, pensando no sentido de ser liberalismo mesmo, no caso dele, entendeu? E na época a gente desceu falando, mandou artigo da Sociedade Brasileira de Pneu, tudo explicando. Aí ele não falou mais nada disso. Ok. Agora tem uma senadora importante, né? Já é senador, já é importante, né? E que inclusive concorreu à presidência recentemente, que está fazendo um lobby. E assim, aí a gente pensa, então para que serve a Anvisa? Por que faz aquele escarcéu todo para a gente votar, para a gente tentar fazer, a Anvisa vai lá e proíbe e tal? Falou, gente, não é seguro, não vamos fazer. Aí de novo agora começa o lobby lá. Então vai lá dar uma canetada de cima para baixo. Porque a liberação mas volta à discussão antiga, né? Porque uma vez liberado, até começa a captação de impostos, né? Exatamente. E aí só que é o seguinte, o imposto que a gente gera, tem dados disso já, eu não vou saber de cabeça aqui, mas depois a gente pode pegar e até colocar, fazer um post no negócio desse. O imposto que a gente vai gastar, que a gente vai captar na venda disso, é muito menor do que a gente gasta com um paciente desse. Exatamente, igual era antigamente. Não bate a conta. Não bate. E aí aquela questão que vocês falaram, quando saiu na Cochrane, poxa, Cochrane. Quem vai ter inconsciência vai falar mal da Cochrane. Só que se você não lê tudo e não lê o desfecho, não adianta. Né? Então, assim, realmente, em comparação a adesivo de nicotina e goma, o cigarro eletrônico foi mais eficaz em parar de usar o cigarro convencional. Só que no estudo não tinha assim, e ele parou de usar o cigarro convencional depois de tanto tempo. Não, ele trocou pelo outro. Ele trocou trocou um pelo outro. Então, assim, faltou também aquela honestidade intelectual, não só de quem interpretou, e aí sim é uma crítica velada minha a Cochrane, de deixar bem claro isso aí. Só que foi trocado um pelo outro, tá, gente? Então, assim, vamos falar para... Talvez o estudo nem acompanhou, Rodrigo. Talvez o estudo parou ali e não acompanhou para saber. E não me interessa se vai parar ou não, né? Mas concorda, tá errado também? Tá errado o negócio desse. Então, assim, tem que estimular até agora a consequência desses estudos, nem sei se já tem, né? Mas a hora que foi lançado, né, Lu? Estourou que todo mundo adora falar disso. Claro. Então, assim, eu vou dar o exemplo de um dos maiores craques que o nosso país já teve, extremamente politizado, o Dr. Sócrates. Ele morreu, gente, de cirrose hepática, né, por conta de problema de alcoolismo.
E ele lá atrás fumava, bebia o quê? Sei lá, cachaça, cerveja, e no final da vida ele bebia vinho. Adiantou? Ele morreu novo, gente. Então a mesma coisa, você fala assim, o cara tem alcoolismo, ele tem cirrose, e aí você pode trocar sua cachaça pelo vinho. Gente, não. Não, tem que parar. Então a pessoa fuma, tem que parar. Não tem que trocar o cigarro convencional pelo eletrônico. E aí isso na mão de um lobista, né, Rodrigo? Nossa! E aí senta na frente de um senador que sei lá qual que é a formação desse cara. Tem gente que nem nível superior tem, que não tem a capacidade de pensar fora da caixa, enquanto saúde. Me decepciona muito saber assim, né, cara? Porque, por exemplo, na mão de um técnico da Anvisa, ele vai fazer todos esses poréns. E se ele não souber fazer o porém, ele vai chamar a Sociedade Brasileira de Pneumo, por exemplo, e falar assim, cara, vocês podem ajudar a gente a dar esse parecer técnico aqui, porque é para isso que serve as pessoas. Né? As pessoas estão acostumadas a fazer pesquisa. Leonardo, você pode ajudar para ver se esse estudo é bom? Rodrigo, o que você pensa sobre isso? Formar um consenso, apresentar, votar, etc. Não, o que está acontecendo é que o cara fala, não, tem uma Cochrane Review aqui, falando que ela, na verdade, ela ajuda a reduzir o tabagismo nesse país. Então, eu, como senador, eu vou fazer isso. E vai passar essas leis. Recentemente, a gente fala toda hora, né? Todo o PBcast. Tem uma lei que tem um rastreio de linguinha no Brasil. Cara, é uma piada de onde veio. E é canetada de cima na cara dura, com um estudo mequetrefe publicado em algum lugar, entendeu? E aí é difícil acreditar na honestidade nessas horas, né, cara? Eu acho que nem falta de honestidade, talvez falta de conhecimento também, de formação completa. Porque eu vou até repetir, que o Rodrigo já falou muito bem explicado, mas eu gosto de enfatizar para quem está ouvindo, assim, cria-se o conceito, até eu que não sabia direito, né, que tem a impressão que existe algum cigarro eletrônico que pode ser saudável, uma vez que foram usados em estudos para cessar o cigarro tradicional. E na hora que o Rodrigo explica que qualquer um tem substâncias ali que também faz mal para o organismo, faz tão mal quanto a nicotina, que a gente está acostumado, até por histórica, culpar o cigarro à nicotina, né? O problema, o mal geral é a nicotina, blá, blá, blá. E é importante que os jovens, se tomara que tenha muitos jovens escutando esse podcast, de saber que mesmo, igual o Rodrigo falou, os que não têm nicotina, o que você preparou, o que você pôs sua essência, se você achar que é o mais puro ali, ele tem alguma substância que vai te fazer mal. Ele, né, eu fiquei pensando, o Rodrigo explicando ali na hora, se for só questão de pôr, né, algum spray para dentro, que liga um inalador lá e fica chegando a fumaça que seja. Mas não é isso, né? Qualquer um vai ter algo que vai te ser prejudicial. E eu acho que isso não é claro na cabeça da galera. Não sei, a minha impressão é essa. Vou sempre dar a dúvida da falta da informação. Só discordo de uma coisa. Eu não acho que é uma falta de informação. Eu tenho certeza que os pais têm falta de informação. Tá? Então, mas é isso mesmo. Por exemplo, a gente sabe que tem pessoas boas e pessoas más. Eu tenho uma figurinha que eu adoro aqui no WhatsApp, que é Jesus Cristo com um dinossauro falando assim, e pensar que eu te troquei por eles. Porque o ser humano é complicado. É muito complicado. Tá? Para não falar outras coisas. Então, você pega, de repente, um pai, uma mãe que está trabalhando pra caramba e que está vendo que o filho está com boas notas na escola, tal, ele não consegue ser presente em 100% do tempo do filho. Claro. Então, de repente, o moleque está com um cigarro eletrônico, que ele acha que está tudo bem, a informação que ele tem é que está tudo bem, e não tem cheiro nenhum, e tá usando. E de repente o pai fica sabendo e fala, mas tá tudo bem. Aí fala com uma pessoa que não sabe nada do assunto, né? É a mesma coisa eu querer pegar dica de economia com um professor de português, entendeu? Eu tenho que respeitar e perguntar para alguém das exatas um negócio desse, alguém que seja do mercado financeiro, sabe? Então, poxa, vai perguntar para o médico, preferencialmente especialista, vai ver o que as sociedades médicas estão falando. Não quer acreditar no Rodrigo Santiago? Vai ver o que a Sociedade Paulista de Pneumo, Sociedade Brasileira de Pneumo, que fazem muitas postagens muito legais, e para o leigo também, o que a gente está falando? Sabe? A gente não tem interesse nenhum, pelo contrário, nosso interesse financeiro, se você fosse ver, é que todo mundo tivesse viciado aí para a gente ganhar dinheiro em cima desse pessoal. Não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer, né? Então, aí fica essa falta de informação mesmo, né, Lu? Aí deixa o moleque fumar e tal. Quando vai ver, o moleque tá viciado. E aí começa a ter problemas de ansiedade, problemas de depressão mais cedo. Já estamos numa geração com esses problemas mesmo, né? E aí aumenta mais ainda, porque fica dependente da nicotina. Aquilo que você falou, Lu, porque
ou foi o Léo, aquele alívio imediato e momentâneo, né? Sim, a nicotina, ela dá um prazer para quem é dependente de nicotina, que só quem é dependente de nicotina vai ter esse prazer, porque quem não é não faz diferença nenhuma. E aí depois chega um momento que ela não dá mais prazer nenhum. Ela te dá ansiedade para consumir a nicotina, e aí você precisa usar a nicotina para isso. Então, por isso que você vê, às vezes, pessoas saindo de um cinema para ir fumar um cigarro, ou as pessoas saindo de uma consulta para ir lá fumar, né? E hoje em dia está mais fácil, porque ninguém está vendo. Pronto, ninguém viu, ninguém reclama. E aí entra a falta de fiscalização no nosso país. Né? E aí vai deixando as pessoas cada vez mais dependentes. E é aquilo que a gente falou, né, Lu? Então, por que a gente não faz, então, os cigarros eletrônicos sem nicotina? Porque não vão fazer. O interesse deles é manter o quê? A população viciada nisso. Você acha que eles iam fazer, vamos falar de marca, né? Eu sei que o Léo também é fã de Coca-Cola. Eles iam fazer a Coca-Cola sem aquele docinho gostoso da Coca-Cola? Não ia. Não ia, entendeu? Então tudo tem. E sim, açúcar também pode fazer mal. Pode. Mas, mas a diferença é que o açúcar, você consumindo em doses adequadas, você consegue ter uma segurança nesse sentido. Né? O cigarro convencional, cigarro eletrônico, não. Você não tem esse nível seguro. Não tem dose segura. Não tem. Então aí vamos supor, você pensa que não tem nicotina nesse que eu estou comprando. Primeiro, a gente está no Brasil, não temos como reclamar de ninguém, né? Você tem em metro para lá reclamar, ó, tem nicotina assim, falaram que não tinha e tem. Não tem. Outra coisa, vamos lembrar lá antigamente, a gente escutava aquelas histórias, não sei se é história com H ou com E, mas os traficantes colocavam droga nas balas das crianças para deixar dependente, né, viciado. Depois, quando experimenta cocaína, pronto, já infelizmente cai no mundo das drogas, etc. É mais ou menos o mesmo esquema. Eles podem deixar uma dose mais baixa de nicotina, mas vão deixar uma dose baixa de nicotina, se for claro. Isso aí foi visto na Inglaterra, que é um dos lugares que vira-mexe está tendo rolo deles autorizarem, não autorizar, de que fizeram estudos em vários que falaram que não tinha nicotina e que tinha sim. E falar em coisa que ter, vamos lá, formaldeído, isso tudo vai liberar cancerígenos e hidrocarbonetos, tá? Formaldeído associado a câncer de nasofaringe, leucemia e linfoma, acetaldeído, possível carcinógeno do trato gastrointestinal, quando associado ao álcool principalmente, vamos lembrar, a galera usa e fuma também, e bebe, né? Níquel, câncer de pulmão, seios nasais, nitrosamidas, câncer de cavidade oral, benzeno e butadieno, leucemia, linfoma, óxido de etileno, linfoma não Hodgkin. Gente, tá tudo aí. Tá tudo aí. Tá tudo aí. Todo dia entrando no pulmão da galera. Né? Então, assim, a galerinha não ia fumar. Essa galera não ia fumar. Essa geração que eu falei abaixo de 30 anos, elas não fumam. Elas não fumam. Aí eu vou os números que eu adoro. Porque a campanha foi muito bem feita e começou a ser careta, né? Quem fumava. E exatamente, as pessoas não iriam fumar. Em 1990, Lu, eu adoro esse número aqui, cara. Em 1990, no Brasil, a gente tinha aqui, ó, jovens de 15 a 24 anos, tá? Jovens de 15 a 24 anos. No Brasil, fumava em 1990 27,5% dessa população, dessa faixa etária. Cara, é mais de um quarto dos jovens brasileiros fumavam em 1990 assistindo lá a novela Vale Tudo, torcendo lá pro Senna. E o Senna, nosso maior ídolo, meu maior ídolo, carro Marlboro atrás da McLaren, né? E aí a gente... Vocês curtem rock também, né? Opa! Então, quais eram os festivais? Hollywood Rock. Quem curte um jazz? Free Jazz Festival. Era isso, era bacana. Lógico. Aí começou a tirar, entra toda essa questão de política pública. 2009 caiu para 7%. Incrível. 2019 caiu para 7%. É incrível. É maravilhoso. É o maior que tem no mundo todo. E os adultos, sem falar dos jovens, dava 33%. Então dava 1/3 da população fumante. É uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas. Gente, tá cheio de pessoas portadores de DPOC, ou enfisema pulmonar, que eu falei, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, os que sobreviveram, né? Tá cheio de pessoas aí sem diagnóstico. Porque foi fumante, parou, mas foi fumante, né? Então, olha o tanto que a gente caiu. Só que aí de 7% em 2019 já começou a aumentar para 9%, para 10%. Por quê? Por causa do cigarro eletrônico. Então, assim, a gente está gravando isso aqui, vai aparecer no podcast, para ficar ouvindo, de repente, no carro, na hora que estiver dirigindo, no fone de ouvido, e no YouTube. Eu sou um cara que não assiste televisão mais. Eu assisto jogo de futebol, e mesmo assim, muitas vezes a gente tem o Cazé TV, né? Tem as coisas também no YouTube. Então,
as propagandas que a gente tinha antigamente de cigarro, a gente falou da Sharon Stone, falou do James Dean e tal, e aí começou a mudar isso. Pode começar a ver que até em filme começou a colocar os vilões fumando. Isso tudo faz parte de um modelo. Então não tem como falar que as coisas não são influenciáveis. As pessoas são influenciáveis, as crianças são influenciáveis, tanto é que criamos uma geração de não tabagista. Olha que maravilha. E essa geração está começando a cair no cigarro eletrônico por falta de informação dos pais e por falta realmente de, muitas vezes, não estar olhando o que os filhos estão vendo, né? E aí tem, às vezes, os influencers que estão consumindo isso aí e tá tudo bem, o cara é descolado. Eu quero usar. Ô, Rodrigo, eu vou ter que falar isso, assim, né? Eu sempre conto as histórias pessoais. Todo mundo aqui sabe que a gente tem uma filhinha de quase 11 anos de idade. E é muito novo esse assunto para uma criança. É muito precoce um assunto para uma criança de 11 anos de idade. Mas toda hora você brinca, né? Que as pessoas fumam escondidas, assim. E as crianças observam esse movimento. E eu tenho uma filha que é muito observativa. Assim, tudo ela observa e fica ali. E depois ela vai perguntar o porquê. E recentemente no carro ela vai perguntar: mãe, o que é aquilo quadradinho que as pessoas toda hora colocam na boca? Ela já está observando que existem muitas pessoas, e talvez ela deve ter visto no YouTube, e aí ela começou a prestar mais atenção na rua, e ela quis saber o que era aquilo. E aí eu expliquei. E aí a Bela tem um conceito contra cigarro também, até pela fala de nós dois aqui em casa, mas ela é curiosa em saber. E minha filha vai entrar na adolescência, que é onde as pessoas experimentam tudo. E aí eu brinco com a Bela, eu falei: Bela, pelo amor de Deus, eu tento toda hora explicar para ela o quão perigoso é aquele negócio que parece inofensivo, que parece uma canetinha, o microfone, né? Eu brinco que sábado eu fui no congresso, eu tô com isso aqui na minha mão, porque o congresso pediu que eu levasse minha palestra no pendrive. E eu não tinha, mas eu custei achar o pendrive de computador, né? E o cigarro eletrônico parece isso, né? Inofensivo, né? Não tem fumaça, não tem cheiro, não tem nada, e as pessoas estão com isso na mão. Então, assim, o trabalho que nós, pais, vamos ter que orientar nossas crianças que isso aqui não é legal, porque eles estão vendo os jovens que eles estão acompanhando, utilizando. E está vendo uma nova geração aí que está vendo seus ídolos utilizando. E isso é muito perigoso. Eu lembro que eu cheguei a falar, a Bela é muito curiosa. Ela começou a insistir tanto, querer saber, que eu falei: filhinha, não está na hora de eu te explicar tanto, mas a única coisa que eu realmente peço, se um dia você tiver muita curiosidade em fumar, que pega o careta, falei com ela, que pega o cigarro na mão, mas não pega isso, porque isso aqui é muito mais viciante do que o outro cigarro. E eu fui tentando explicar de substância, e hoje você me deu mais ferramenta para minhas aulas educativas, de falar que mesmo aqueles que não têm nicotina, assim, tem outras substâncias que fazem muito mal do que os cigarros convencionais que a gente tinha na nossa época, né? E potencial de fazer um mal agudo. Uhum. Tá? Então, assim, eu costumava falar: fim de semana, tá na faculdade, vai lá e pega um maço de cigarro e fuma um maço de cigarro quando tá bebendo cerveja, tá bebendo vodka na balada e tal. Tá, no dia seguinte vai sair com aquela baita dor de cabeça, aquela ressaca, mas, nossa, ok, não quero, não gosto. Tá bom. Agora, você pegar um cigarro eletrônico, a chance de você ficar dependente é muito maior pelo formato dos sais da nicotina, do jeito que ele vai para os alvéolos e sobe para os neurônios. A capacidade de causar dependência é gigantesca, além da possibilidade de causar algum problema agudo. Tá, Rodrigo, e olha só, e essas informações, eu tô como mãe mesmo, que assim, que todos nós vamos passar por um momento de educação para os nossos filhos disso. Você não vê o mesmo movimento que a gente viu na campanha anti-tabaco, né? A gente não vê escola ensinando sobre isso, dos perigos que faz mal. Essas explicações que você está dando hoje para a gente é uma ferramenta muito poderosa da gente poder educar as pessoas que não têm conhecimento, de explicar, né? Porque, igual você mesmo falou assim, as pessoas vão pedir informação de economia para um professor de português e vão pedir opinião de cigarro eletrônico, de vape, para o influencer. Influencer. Que está lá fazendo uma hype, né? E que não entende, não sabe passar informação. Então, ter esse conteúdo para poder educar e orientar quem está interessado em saber, porque toda vez que eu escuto, como se diz, em mesa de bar, em mesa de almoço, as pessoas falando sobre isso, você ainda escuta muitas pessoas falando que não faz mal. Que tem a minha opção é saudável, a minha opção é natural, e não tem opção natural disso, né? Não tem. Não tem. E assim, eu não gosto muito do 880, mas nesse caso tá? Eu acabei de falar de bebida alcoólica. Gente, bebida alcoólica é uma coisa totalmente aceitável socialmente, a gente sabe como que é, tá? Não vou ser hipócrita aqui. Agora, uma pessoa que tem problemas com álcool, ela não pode nenhuma gotinha. Agora,
a pessoa com o cigarro, a gente vai deixar ela chegar a esse ponto, porque não tem essa facilidade de fumar um pouquinho. Como eu falei, não existem níveis seguros para o consumo dessa substância. E isso aqui veio para causar muito mais dependência. Eu não sei se eu cheguei a falar, mas eu tenho vários pacientes que realmente pararam de fumar o cigarro convencional e entraram nesse aí e não conseguiram. Só que socialmente, para eles é mais tranquilo. Por quê? Não estou incomodando as pessoas, não está fedendo para as outras pessoas, ninguém sai reclamando de mim, entendeu? Só que, poxa, né? Aí vai, de repente, usando cada vez mais ansiolítico, aumentando a dose dos ansiolíticos, porque, né, isso gera. E quando você vai ver, e tem vários dados mostrando que você, usando esse cigarro eletrônico, o consumo de baseado em nicotina é como se estivesse usando uns 2 a 3 maços de Marlboro por dia. Uma pessoa que nem fumar, fumaria. Nem fumar, fumaria. É muito mais forte, né, Rodrigo? É muito. Aí é o tal negócio, mandorinha não faz verão. Se a gente for ver a própria Sociedade Brasileira de Pneumologia, não somos em tantos assim, né? Aí vou lá eu com meus 15 mil seguidores brigar com um influencer de 1 milhão e que tá lá, bonito, bonita, gostoso, gostosa, usando e tal. Nos Estados Unidos é liberada a propaganda. Eles estão se ferrando com isso. E a gente tem muitas coisas mostrando que a propaganda é exatamente a mesma que se fazia lá atrás. O jovem legal usando. Aqui chega. Vamos lembrar que é bolha, né? Se a gente tiver, Deus me livre e guarde, por isso que eu sempre olho o que as minhas filhas estão olhando, tem no celular, eu acho que vocês também, mas se a gente deixar os nossos filhos ficarem naquela bolha maléfica, só vai ver coisa falando bem do vape, não vai ter nada falando mal do vape. Com certeza. A bolha é infurável. Com certeza. Né? Então a gente tem que realmente ficar em cima e mostrar. Tá? Então, olha só, a educação raiz. Meu pai, pneumo, eu estava começando a sair na baladinha e tal, ele soube que eu estava meio assim, mas não tinha fumado. Ele falou, não, vem cá. Pegou de um paciente dele, falei, vem cá. Eu tinha uns 16, 17 anos. Pega isso aqui, acendeu, puxa com a maior força do mundo. Quem está escutando isso aqui sabe que foi uma pegadinha que ele fez comigo, uma sacanagem, né? E puxa com a maior força do mundo, puxa e segura. Nossa, tá. Beleza. Então é isso. Que é isso aí, pode ficar. Depois, eu ainda, obviamente, usei algumas outras vezes. Se eu quiser pegar um, sei fumar, tal. Não gosto, nunca me apeteceu e não cai nisso. Agora, esse tipo de coisa, com o cigarro eletrônico já é perigoso. Porque um ensinar agudo pode causar um problema. Entendeu? Quando você fala assim, a pessoa está meio com vontade de experimentar cocaína, você não vai falar, vem cá, cheira uma carreira para você ver. Não vai falar isso. Não dá. Entendeu? Agora, se você quer que a pessoa não goste de uma bebida alcoólica, pega uma bem amarga e dá para experimentar, fala, é isso aí, ó. Você não quer que ela goste de cigarro, vai lá, faz isso aí, beleza. Esse tipo de coisa é tão perigoso que nem dá para fazer isso. Porque, vou te falar, eu já experimentei, a gente tem que saber do que se fala, né? Mas faz muito tempo e nem também sabia disso tudo, de todos esses malefícios. O negócio desce tranquilo. Sabe aquele negócio de arder do cigarro convencional, que é uma combustão, ele desce queimando, né? Ele desce suave. Então é imperceptível. Facilita o uso. Facilita muito. Então, volto a dizer, isso aí não foi, pode até ter sido, mas não está sendo usado para o seu João, para a Dona Maria ajudar a parar de fumar. Está sendo usado pela molecadinha que vai pegar um pendrive e vai fumar o pendrive, que vai pegar os que parecem uma canetinha e vai fumar na canetinha, é bonitinho. Ou aqueles outros que são das outras gerações, que tem luzes, tem touch e tal, e vai consumir isso. Entendeu? Então não fizeram nenhum momento falando assim, ó, vamos liberar, mas isso só pode vender para quem comprovadamente mostrar que é tabagista e não sei o quê. Não, eles vão vender para os jovens. Como remédio, né? Então, essa questão muito complicada. A gente tem que, volto a dizer, esse tipo de informação é para os pais, tios, avós, porque eu ficar falando para jovem aqui é blá, 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 não adianta. Tá? Agora, criança menor igual a sua, eu já dei algumas palestras em escolas, fiquei muito honrado e feliz de ter dado essas palestras, e é importante a gente mostrar. Porque é importante. É importante a gente consegue mostrar para metade delas o tanto que faz mal, já tá bom pra caramba.
Porque nessa idade ainda, eles não têm a vontade e a curiosidade de provar, porque eles são crianças. Mas depois vai lembrar que ele titular... Exatamente. Alguma informação que não faz bem já passou por ali. Então, talvez que se vir... Você falou, existe uma bolha que vai falar sempre bem. Mas tem uma informação que já ficou em algum lugar. E aí, talvez, dá a possibilidade dessas crianças questionarem a informação. Se elas nunca escutarem que faz mal, elas só vão ter a informação da bolha. Do influencer, que eles estão ouvindo os influencers, e aí eles não vão questionar, porque não chegou a informação contrária se ninguém der. Exatamente. E outra, o influencer é muito importante. Mais um filme, hein? Tô virando aqui um cinéfilo de ficar dando dicas de filme. Mas esse é curtinho até, tem bem menos de 2 horas. É com o Aaron Eckhart, aquele que fez o Duas Caras do Batman do Christopher Nolan, bonitão e tal. E... Puta, até esqueci quem mais que faz o filme, mas é com ele. Chama Obrigado por Fumar. Ele é um lobista da indústria do tabaco. E ele assista. Ele é loirão, bonitão, fala bem. E aí coloca ele para debater com, sabe, aquele terno quadriculado de velho, suando, todo nervoso, barba mal feita, barba mal parada. Aí vão os dois debater na televisão, tipo naqueles programas, lembra do Geraldo antigamente, tem Ratinho e tal. Assim, põe os dois para debater. Quem que você acha que vai ganhar o debate? A aparência do outro, com certeza. Infelizmente. Além da aparência, ele fala bem, ele sabe falar, ele sabe se posicionar e tal. E o outro lá é um cara assim, duro, travado, começa a suar e tal. Entendeu? Então, assim, eu não preciso nem falar muito adiante, como a gente sabe como acontece com os influenciadores e debates por aí. Então, sim, ali foi um tiro no pé. Porque a galera que assistiu tudo foi a favor de assistir, de fumar por conta do bonitão, do lobista que fala bem. Independente do que ele vá falar, se é verdade ou não, até desmentir, meu amigo. Né? E hoje em dia as pessoas tendem a acreditar no que elas querem. Elas não tendem a acreditar no que é bom. E eu vejo muitos os vídeos de vocês, os podcasts de vocês, e tem muito isso, né? Putz, gente, eu queria muito que esse estudo fosse legal. O estudo não foi legal, não foi bem feito, não foi bem conduzido e foi perdido. Então não dá para acreditar nisso. Ou, putz, eu queria muito que o desfecho final fosse positivo que a gente queria. Mas não foi. Então, assim, serve... falaram agora da Butanvac, né? Todo mundo queria que fosse facilitado, porque ia ser no Brasil, tal. Não deu certo. Tá bom, bola, segue o jogo, vida que segue. Né? Não, mas eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que a medicação tal funciona para isso. Eu quero acreditar que o cigarro eletrônico não tem problema. Eu quero acreditar que esse político é bom. Eu quero acreditar que aquele político não rouba. E fica todo. Eu quero acreditar que o seu Cruzeiro é o melhor de todos. Eu quero acreditar que o São Paulo que é o bom. Aí fica nesses bolhas. Meu São Paulo Futebol Clube, quis dizer, né? Fica nessas bolhas e todo mundo só acredita no que quer. Ou no que escuta. É um viés de confirmação horroroso. Ou no que escuta. Nossa, hoje a gente teve um episódio, tem nada a ver com o episódio, mas eu vou contar isso. A gente teve um episódio hoje no carro. A minha filha, ela faz ginástica artística, e ela já fazia, ela já ama, e depois da Olimpíada, ela quer ser uma Rebeca Andrade. Minha filha tá viciada, ela só fala disso, só assiste isso. E tem um vídeo rodando por aí, falando que quem faz ginástica, como que falou? Fica pequeno. Não cresce. Diminui. Não, diminui. Diminui. E aí fica caindo o impacto, né? Diminui. Aí, a Bela já tinha me perguntado isso, a gente falou que não. Explicamos rapidamente, não. E aí, hoje, ela veio nos convencer no carro. Pai, é verdade sim, porque eu escutei, eu vi um vídeo, a pessoa me provou, quer ver, eu vou lembrar a explicação, é porque falou que muda os hormônios. Ela me deu um argumento que ela quis nos convencer até chegar na escola que ela estava certa. Literalmente, ela quis ensinar o padre a rezar a missa, literalmente quis dar aula para os professores. Ela não faz ideia quem são os pais dela. Ela não faz ideia. No volante, falou assim, para. Toda hora você vem perguntar o que seus pais fazem, seus pais são 2 cientistas, que isso é fake news. Que ela escuta essa palavra toda hora, ela, papai, não é fake news, mexe no hormônio. Foi muito legal. Que depois que ela saiu, aí a gente explicou, aí teve que dar uma aula de ciência para a Bela para explicar, de probabilidade, fiquei falando um monte de coisa que sei lá se ela entendeu, mas foi muito legal. Mas depois que ela saiu, eu fiquei olhando para ela e falei assim, é assim. Porque o raciocínio faz tanta lógica e todo mundo... Para quem quer acreditar. E aí, como eu fui explicar a da probabilidade, né? Eu falei que a Bela aprendeu sobre Darwin recentemente na escola. Eu falei, Bela, é seleção natural. É seleção porque é mais fácil o esporte ser baixo, comparando com basquete, que é seleção natural, vão ser os mais altos, fui explicando. Mas é louco, porque se a explicação faz sentido, acabou.
acabou. Eu não quero ouvir e eu não tô nem aí, papai e mamãe. Se vocês são 2 pesquisadores, são meu pai e minha mãe, eu escutei e eu Isso que tá acredito. com 11, hein? Imagina com 13, 14. Meu E Deus. é isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com as informações que estão por aí, porque as pessoas só vão acreditar naquilo que escutam ou naquilo que querem acreditar. Aí ela não interessa se ela vai querer acreditar em Lamarck e se Darwin estava certo. Eu quero acreditar em Lamarck, né? Eu quero acreditar no terraplanismo. Faz sentido para mim, né? É triste isso, é revoltante, mas assim, é importante questionar, né? Mas vamos lá, vocês são 2 professores. É legal, isso é sintomático, isso vale um corte, hein? Se a filha de vocês questionou 2 dos maiores professores desse país, tá? Eu tô falando, não é demagogia, não. Imagina o que se tem por aí. E assim, o pai fala, tá bom, tá, sabe? Não tô a fim de conversar, desce aqui. Tá. Cara! Fica abaixo mesmo, Mas o que tá me vindo na cabeça aqui agora, Rodrigo, é assim, ó, eu preciso ver se você consegue nos dar uma luz nisso aqui. Nesse ponto no tempo, nós estamos em agosto de 2024 gravando esse podcast, né? Porque o podcast vai ficando atemporal. Existe alguma política pública coordenada para o cigarro eletrônico para tentar reduzir esse negócio, essa bagunça de algum país? Eu não consigo enxergar isso no Brasil, ou são coisas de podcasts, de sociedades médicas ainda, a gente está na microbolha ainda, ou porque, por exemplo, no próprio tabaco, né? Ele demorou a virar uma política pública de saúde mesmo. E nisso já vou fazer uma fala aqui, porque o Rodrigo, a gente já passou várias vezes no privado sobre esse assunto. O pessoal está confundindo o liberalismo com outra coisa. Você tem a liberdade individual de usar a droga, se você quiser. Mas eu tenho a liberdade individual de não deixar você entrar na minha casa porque você está sob o efeito de droga, ou de álcool, ou de qualquer coisa. Então, né? Então, assim, quer dizer, já aconteceu na nossa casa. Você não quer vacinar na época da Covid, não? Beleza. Quando acabar a pandemia, você volta aqui em casa, porque aqui você não entra. Né? Então, um dono de uma universidade pode falar, se não quiser vacinar, beleza, mas você não entra no campus, não. Você desmatricula e volta um dia. Existe alguma coisa rolando, Rodrigo? Eu estou falando grande, que você está conseguindo enxergar sobre esse cigarro eletrônico, ou no Brasil ou fora, que sirva de modelo? Assim, vamos lá, vamos de fora para dentro. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos é complicado, que é até meio bagunçado, né? São vários estados, cada um com a sua legislação, né? Então é difícil mesmo entender a política deles. Até a eleição deles é difícil entender. Às vezes o cara tem mais voto e não ganha, como assim, né? Então é difícil. Estados Unidos mesmo, são vários estados, cada um tem sua lei, né? Você muda o estado, você pode fazer uma coisa que você não podia no outro. Então, ali é mais bagunçado, tem lugar que não pode, tem lugar que pode, mas lá, eu falando pode, né? Inclusive pode, com perdão do trocadilho. Mas lá foi onde a gente principalmente viu esse surto do EVALI, das mortes de mais de 70% das quase 100 mortes de jovens, né, menor de 35 anos, e virou essa pandemia, essa epidemia lá, e a Juul é a grande marca, né, que é o pendrivezinho. E que detalhe, a Philip Morris já comprou, tá? A Philip Morris comprou mais de 30% aí das ações. A Philip Morris mudou o nome para Ultra Group, para descolar, né, para ficar mais pertinho. Então assim, gente, Bate Brasil, que é a antiga Souza Cruz, também tem faixas de cigarros eletrônicos. Então, elas estão por trás. Aí vamos lá para a Inglaterra. A Inglaterra foi onde tiveram a liberação, foi onde começaram a tentar usar para parar de fumar. E foi onde tem um estudo mostrando que os que falam que não tinha nicotina, tem nicotina sim. Foi onde eu estava em 2019. Eu estava no RS, no último que eu tinha ido, no Congresso Europeu de Pneumologia, e teve em Londres. Em Londres, os médicos falando para não usar. Inclusive, fala muito desse negócio da vitamina. A vitamina foi feita para comer, não para inalar, não para cheirar, não para fumar, né? Então tem essa brigaiada, sim, porque lá eles liberaram, tá mais difícil. Aqui, eu até acredito que não tem uma política pública, por quê? Porque já é proibido. Entendi. Então, você vai fazer uma política pública para uma coisa que já é proibida? Faz Né? sentido. Né? Então, sim, em tese não é uma coisa assim, tem a bebida alcoólica, faz propaganda para se beber, não dirige, né? Tem cigarro, faz a propaganda, coloca as coisinhas lá, porque eles são tudo liberados, né? Agora, aqui já é proibido, então, e não é comercializado legalmente. Né? Tem essa coisa, é mercado negro, compra pela internet, é gente que importa e tudo mais. Agora,
o que eu vejo de muito forte, e isso eu tenho que aplaudir realmente as minhas sociedades paulistas e brasileira de pneumologia. A sociedade brasileira, atualmente, a gente está em 2024, a presidente, a doutora Margarete Dalcomo, a mulher do ano. Ah, que legal. Ela é a nossa presidente atual, né? Ela, o grande amigo Clístenes é o vice, e temos as comissões de tabaco. Eu vou citar aqui a Enedina e o Paulo Corrêa. Craques. A gente está direto falando, mas volto a dizer, um andorinha não faz verão. Né? Então a gente precisa de mais coisas na TV, que não é todo mundo que assiste, mas na TV para colocar, nos podcasts. Pô, essa semana eu estou muito feliz, estou muito honrado. Hoje eu estou gravando com vocês, acabei de receber um convite para gravar para mandar para a televisão, e amanhã eu vou para uma outra TV também falar sobre isso. Que legal, Rodrigo, que bom. Né? Só que é o seguinte, eu sou um. Né? E se a gente não consegue nem falar para os outros médicos, ou falando para outras pessoas da área da saúde, físio, enfermeiro, auxiliar, fono, que faz mal. Gente, ô Rodrigo, mas aqui, eu vou insistir. Eu sei que é proibido, eu entendi totalmente a sua premissa jurídica que você está falando. Mas, por exemplo, eu já vi em restaurante o cara sacando pode fumando. Aí o cara não tem colhão de chegar lá e falar assim, amigão, não pode. Então, e é uma das coisas que eu falo muito, a gente tem que, logo que a Anvisa manteve, a Anvisa proibiu, não, a Anvisa manteve a proibição. Aí a gente falou, agora tem que começar a ter fiscalização. Então, o que eu falo para meus pacientes, meus amigos, falou, você está num lugar que a pessoa começa a fumar, você fala, é proibido. Isso aí faz mal para mim. Faz mal para mim. Tá? Então... porque essa informação do fumante passivo, a gente não sabia, muito menos da parte terceira. Terceira mão, né? Da terceira mão, pior ainda. Então, aí você tem que falar, de repente, para o dono do estabelecimento. Aí vai fazer o quê? Putz, o que eu vou fazer? Né? Ele tem que falar que não pode, pronto. Agora, uma coisa que eu sempre falo, eu não sei como funciona a parte da lei, que também ela é uma bagunça nesse país, às vezes não funciona, o policial vai lá, prende bandido é solto, né? Então, o que eu imagino na minha ignorância, depois a gente vai ver algum comentário no podcast de algum jurista ou de algum advogado, mas assim, o policial tá lá fazendo a ronda dele, tá lá no barzinho, tem uma galerinha fumando cigarro eletrônico. Se essas pessoas não estão vendendo, em tese não são traficantes, mas estão com uma coisa que é proibida. Então, o que teria que falar? Chega, eu preciso apreender isso aí de vocês. Tá tudo bem, vocês continuam, mas eu preciso apreender. Ah, não querem. Então vamos com a gente na delegacia. Vamos lá e a gente resolve lá. Tudo bem, chama o advogado e tal. Né? Agora, eu não posso ver. Então vou guardar. Não, mas eu vi que você tem. Né? Eu vi que você tem. Então, eu não acho que precisa levar a pessoa para a delegacia que está usando um negócio desse. Mas tem que levar um negócio desse. E, preferencialmente, meter uma lei que, assim, ele tem um martelo para quebrar ali na hora, para não parecer que ele pegou para vender. Sabe aquelas coisas assim? A gente sabe que tem tanto policial do bem, pelo amor de Deus. Eu sempre ensino minhas filhas que o mocinho é o policial e o bandido é o bandido, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente sabe que tem gente que não presta, né? Então, mostrar que quebrou ali na frente e tal, uma coisa do tipo. Mas a gente não tem nem isso. Não tem nem isso. Eu acho que vai precisar de mais, Rodrigo. Assim, há pouco tempo atrás, aí eu vi no Twitter, aí eu não sei onde foi e tal, que um cara tava com um cigarro eletrônico dentro de um avião, e aí ele tentou dar despertão, a aeromoça viu, o piloto falou, não decola, você vai sair fora. Tiraram o cara, tiraram no meio na porrada, o cara brigou, então falou, escarcel, atrapalhou todo mundo, mandou guardar, o cara, na hora que ele guardou, aí ele tirou de novo, aí o cara, falei, tiraram o cara. Foi muito legal. Eu falei, eu não sei se foi no Brasil, eu não sei onde foi, tá, Rodrigo? Então, assim, eu não sei. Eu lembro. Deve ter sido no Brasil, não, viu? Não. Eu peguei esses dias um voo da Emirates, e aí tem lá no vídeo mostrando que não pode vape também. Até gravei isso, depois vou colocar no Instagram. Então, assim, cara, é porque o cara vai falar que não tem, não. Vai falar que não tem lei, que não é bem assim. Alguém vai respeitar se você mandar parar, falar assim, quem disse que não pode? Isso não é cigarro, né? Tem gente que fala isso. Isso não é cigarro. E dois. Deixa eu mudar agora um pouquinho aqui, que é uma coisa que eu falei assim, cara, eu mudei essa frase, tá? Mas eu vou falar, falsa equivalência. O cara vai falar assim, cara, mas álcool é regulamentado por todo mundo sabe faz mal, não existe dose segura de álcool. Isso é uma merda, né, cara? Porque o álcool, ele começa a virar uma prerrogativa quase que judicial para eu fazer minhas merdas aqui fumando meu cigarro eletrônico. Então, assim, eu não sei o que você enfrenta, mas o cara vai usar isso. Você fala, você bebe cerveja aí do seu lado aí, tá? Eu sei que faz mal. Ele falou, eu também sei.
mas usando a fala do Rodrigo, o álcool por si só, né, não faz mal tão direto que alguém beber do seu lado e te trazer algum malefício pegar o carro, né? sentado ao lado. A não ser que haja violência, carro, alguma coisa assim. Mas se for num lugar assim, o consumo aqui não está me prejudicando, né? Diretamente, teoricamente igual cigarro. Mas vira uma desculpinha, porque o cara que quer fumar, ele vai usar isso. Vocês, ó. Eu tô bebendo vodka, gin ou água? Água, Você entendeu? Então, assim, agora, se eu sou um tabagista entrando também o cigarro eletrônico. Eu tô consumindo isso todos os dias, tá? Fim de semana, gente, eu tava na festa do peão. Não bebi minha cervejinha, não bebi meu skin? Sim. E hoje é segunda braba, estamos de branca aqui, né? Estamos trabalhando. Então, tem essa questão também, né? O pessoal fala da maconha. Pô, vai falar que a maconha não deixa a pessoa, no mínimo, fora do seu normal? Tá entendendo? Então, assim, a mesma coisa, você vai empregar um cara que tá fumando maconha todos os dias? Poxa, deveria ser uma droga recreativa, caso fosse liberado no Brasil, estou deixando bem claro, longe de fazer apologia, mas a gente tem essas diferenças. Agora, o cigarro eletrônico não dá barato. O cigarro convencional não dá barato. Eles só vão alimentando o seu vício na nicotina. Para diminuir um pouquinho a ansiedade que ela mesma gerou. Tá entendendo? Então, você usa o dia inteiro, todos os dias, e você não está deixando de trabalhar, você não está deixando, de repente, de dirigir, ok. Agora, a não ser que você ficou num nível tão alto de estresse, de ansiedade, que aí começa a ter mais problemas. Ou as outras coisas que vêm depois, né? Infarto, derrame, a pessoa tem um infarto porque está fumando muito. Ah, escreve isso que eu estou te falando. A gente falou de vacina já também, né? A gente se conheceu na época da pandemia, por sinal. Escreve o que eu estou te falando. A maioria das pessoas que usam cigarro eletrônico são jovens, certo? O cigarro eletrônico tem muita nicotina e tem muito mais absorção de nicotina do que o cigarro convencional. E as pessoas fumam pra caramba. Os jovens fumam pra caramba. E vai. Ele vai causar o quê? Problemas cardiovasculares. A gente vai começar a ver uma onda de jovens tendo problemas cardiovasculares e vão colocar a culpa no quê? Na vacina. Na vacina da Pfizer. Vai ter mais essa, tá? Vai ter mais essa. Não, e ultimamente é que é engraçado, né? Não só na vacina, porque quando eu escuto que algum jovem teve algum problema cardíaco que não era esperado, né, para aquela idade, eu, como não sou antivax, eu não penso na vacina, mas eu culpo uma coisa que é meu viés, eu culpo anabolizante. Será que usava? Porque hoje está todo mundo fazendo reposição de hormônios. E tem muita gente fazendo sem saber que faz mal. Aí eu fico pensando, será que essa pessoa fazia? Eu, né? Com o meu viés. Então a gente culpa outros vilões, sem ninguém lembrando do cigarro eletrônico. Você tem um olhar clínico, você vai ver o braço da pessoa, você vai pensar nisso. Eu também tenho o meu olhar clínico. Eu vou ver o bigode amarelado. Eu sempre falo as coisas que a gente descobriu uma pessoa que foi. É mais cigarro convencional, não é o eletrônico, né? O bigode amarelado da nicotina, aqueles dedos todo amarelado, aquela voz rouca, né? O cigarro aqui no bolso, entendeu? Isso tudo são coisas que a gente vai olhando. Muitas vezes a pele tem algumas rugas bem mais clássicas de tabagismo. E que sim, para pensar em beleza, mulherada, também faz mal pra caramba pra pele, pra perguntar pra qualquer dermato, né? Claro. Mas isso tudo entra na questão da gente pensar mesmo no viés. Da onde vem? Falando de cigarro eletrônico, teve um menino que eu atendi, 16 anos de idade. Sabe qual que é a coisa mais chata também? Para a gente falar que é culpa do vape, culpa do cigarro eletrônico, é descartar todo o resto. Você não faz uma biópsia e manda lá pro patologista, falar, foi por conta do cigarro eletrônico, não tem. Então teve um menino totalmente saudável, sem nenhuma pneumopatia, sem nenhum problema de saúde e tal. Ele teve uma pneumonia complicada, com derrame pleural, que fez empiema. Para quem não sabe, juntou pus no derrame pleural. Um moleque de 16 anos saudável. Você vê isso em quem tem uma tuberculose, quem é o imunossuprimido, ou mesmo uma pessoa que mais velha com vários problemas de saúde. E aí você pensa, papapá, vai tentando fazer aquela anamnese legal, né, aquela epidemiologia da coisa. E aí ele realmente teve um quadro de dor de garganta, tal, deu uma melhoradinha, no final de semana ele estava melhor e foi sair com os amigos e fumou um cigarro eletrônico. E começou logo em seguida. Gente, é muito provável que eu vou cravar? Eu não posso cravar. Eu vou falar, é muito provável. Ele poderia ter tido isso sem fumar? Poderia, mas assim, qual que é a chance? Aí eu falo de segurança. Você pega um carro extremamente seguro, com cinto de segurança, com airbag, e você está dirigindo em sã consciência. E de repente uma pessoa com fusquinha, alcoolizado, e nada contra fusquinha, tá, pessoal? Tudo tem que falar assim, né? Alcoolizado, sem cinto e tal.
Tu tem que tomar cuidado com a patrulha, né? Mas enfim, aí bate o cara do carro seguro morreu e o do Fusquinha sobreviveu. Tá, pode acontecer, mas qual que é a probabilidade? Perfeito. Né? Ô, Rodrigo, eu tô cheio de perguntas aqui da caixinha que eu abri. A principal, que várias aqui a gente O cobriu. Léo foi escaneando enquanto você falou falando aqui. A mais comum é o seguinte: uma vez fumante, e a gente pode falar do cigarro eletrônico, o que tem hoje de possibilidades terapêuticas para o tratamento da redução do tabagismo? E eu vou ler uma aqui que é a pior de todas. Tá Olha que difícil esse, viu? Tenho transtorno de ansiedade e pânico. Como eu posso conseguir parar de fumar? Eu não sei se é eletrônico ou cigarro. Porque, Tá. e aí, Tem quais são idade as da pessoa? possibilidades? Não, idade Tem cara de jovem, tá, Rodrigo? Não tem cara de Tem idoso. nome de nada. jovem? A gente vai por nome às vezes, né? Tem nome de jovem. Não, tem cara de jovem. Tem cara de jovem. Tem cara de Jovem. Então, se tiver menos de 35, vamos falar de probabilidade, a probabilidade que seja cigarro eletrônico, né? Tá, aham. Maior probabilidade seja cigarro eletrônico. Se for mais velho, maior probabilidade seja cigarro convencional. Eu brinco de nome, né? Às vezes o seu Armando deve ser mais velho e o Rafael deve ser mais jovem, né? E os Vamos lá. Noas, né? Eu tenho. Rodrigo é um pouco jovem, mas Rodrigo José já envelhece um mas pouquinho. meu nome é Lucila, você é uma eterna velha pro resto da vida. É Machado de Assis? É Machado Ou é Zé de de Assis. Alencar? Machado de Assis, né? Não, José de Alencar. Eu fui na onda, então é português. José de Alencar. É português. José de Alencar. Então vamos lá. Infelizmente, não temos muito tratamento para parar de fumar. É uma briga grande que a gente tem com a própria indústria farmacêutica. Porque sim, a Big Pharma e tal. Todo mundo fica falando mal da Big Pharma, mas não fala mal da Big Tobacco Industry, né? Então tudo bem. Então, sim, a interesse da Big Pharma é ter medicação para vender os remédios dele, para cuidar o que ele já estragou, né? Mas a gente tem visto realmente está faltando muito tratamento para isso. Então, no mundo, eu vou falar já dos dois que não temos aqui. A citizina, que é uma medicação nova, que a gente viu nos estudos que tem liberação em alguns estados dos Estados Unidos e no Canadá, mas eu não tive nenhum paciente que conseguiu importar isso. E eu não tenho nenhum paciente que usou, então não sei nem te explicar como seriam doses e de tudo mais. Mas é uma medicação que tem liberação no FDA, né? Então é uma medicação para ajudar a parar de fumar, não é a nossa realidade. O Champix, né? Vareniclina, todo mundo lembra do Champix, aquele remédio caro. Mas é caro. Eu falei, o cigarro é mais caro ainda, né? Você vai querer o quê? E o Champix sempre foi muito bom. Na época da pandemia, não sei porque até hoje, se foi problema de lote e tal, parou de vir para o Brasil, a Anvisa proibiu e não voltou ainda. Então tá numa briga aí para a Anvisa liberar para começar a ter a importação dessas duas medicações. Nos consensos sempre teve a nortriptilina também, mas assim, poxa, sabe aquela coisa que fica por último? Não rola, não funciona. Eu não prescrevo, nunca prescrevi, e sim. Aí a gente acaba tendo o bupropiona. O bupropiona é um ansiolítico, né? Não vou citar nomes, mas tem familiares que já usaram, né? E não pelo cigarro, pela ansiedade mesmo. E ok. Uma coisa que eu sempre falo é cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Então, a medicina hoje está tão de precisão que não tem como a gente saber de tudo, gente. Então, quando eu vou para meus congressos de pneumologia, tudo que eu preciso saber dentro da parte da clínica médica, né? É que eu não atendo aqui hipertenso, diabético, eu atendo DPOC, asmático, e que também tem os outros problemas clínicos. Então tem que saber mexer com isso tudo. Agora, eu não vou atender uma pessoa só com transtorno de pânico ou transtorno de ansiedade. Mas eu vou atender essa pessoa que tem isso e que fuma, e que quer parar de fumar. Então eu tenho que saber fazer o meio do campo e conversar com os colegas, fazer aquele acompanhamento multidisciplinar. Então, vamos supor que eu prescreva para essa pessoa que não tenha nenhuma contraindicação bupropiona, essa medicação. Geralmente o tratamento são 3 meses. Geralmente, pode, às vezes, sair da linha de regra e pode ter uma exceção, aumentar por um tempinho mais ou outro, mas eu falei hoje para um paciente que eu atendi que parou de fumar, faz uma semana que parou de fumar, e falei, só que é o seguinte, você é uma pessoa já ansiosa sabidamente, e jovem. Então, se depois de 3, 4 meses no máximo, você vê que está sentindo falta da medicação, estava te deixando bem, então, beleza, vamos falar com o psiquiatra para ver se você precisa manter algum tratamento para a sua ansiedade, se essa bupropiona vai ser a própria medicação para a sua ansiedade ou para a sua ansiedade é outra mais interessante. Não sei. Entrar em colaboração com os profissionais. Eu uso venlafaxina, tá? Por conta do meu TDAH.
E aí eu uso TDAH, eu uso medicação para TDAH, fiquei mais agitado, minha mulher quase pediu as contas, então falei com o amigo psiquiatra, beleza, tá? Agora, essa medicação é uma medicação boa para mim. Às vezes não é boa para o José, às vezes não é boa para o Léo, às vezes não é boa para a Lucila, né? Então, a gente tem que ver essas questões. Então, para parar de fumar, geralmente o tratamento com a bupropiona são 3 meses. Claro, gente, não vai sair usando. Uma coisa que eu sempre falo, a medicação não é milagrosa, até para emagrecer. A gente tem cada medicação maravilhosa para emagrecer, mas nem para isso ela é milagrosa. Você tem que fazer uma reeducação alimentar, você tem que praticar esporte, você tem que estar preparado. Então, eu falo, o paciente vem atrás de mim, você está preparado para parar de fumar? Você quer, não é que eu preciso, precisa. Mas você veio aqui porque você está com falta de ar, você veio aqui porque você está com tosse, você veio aqui porque achou um nódulo no seu pulmão, por quê? Ah, por causa que eu quero parar de fumar. Beleza, essa veio preparada, veio na fase de ação. Vamos lá, pré-contemplativa, contemplativa, preparo e ação. De preparo para ação, tá legal. Veio, não, vim para parar de fumar. E no meio da conversa fala que cansa e tal, mas ela veio para parar de fumar, legal. Agora, eu querer forçar a barra e já dar goela abaixo medicação para parar de fumar, não vai funcionar. A medicação ela é boa, mas ela não é milagrosa. Não vai assim, você vai tomar, no dia seguinte você acorda, ai, não quero parar de fumar. Plim! Como um Não vai passe ser de assim. mágica. Não vai funcionar. Então, eu tenho umas orientações que eu sempre passo para meus pacientes, a gente pode até colocar aí depois na legenda, né, na descrição. Ótimo. E eu até brinco, ó, isso aí, gente, está no meu site, eu não estou cobrando para isso, está lá. Quem quiser usar essas orientações, são orientações muito importantes para ajudar a parar de fumar. Agora, não é demérito algum se precisar de tratamento, se precisar de medicação, se precisar de psicologia, se precisar do pneumologista, o importante é parar. Ah, o ideal é parar de uma vez? É, mas se a pessoa foi parando de vez devagarzinho e parou de uma vez, ótimo. Não adianta ficar fumando depois um pouquinho. Ah, mas eu diminui. Não vou ser idiota, né? A pessoa fumava 20 cigarros por dia, tá fumando agora 2 cigarros por dia, é óbvio que é muito menos pior, muito menos deletério. Mas não quer dizer que tá bom, porque é um desfalque financeiro, que no Brasil é pouco comum, né? Ou uma morte do ente querido que vai voltar a fumar tudo de novo. Exato. Ô, Rodrigo, além dessas drogas mais ansiolíticas, mais de ordem psiquiátrica mesmo, de transtorno de saúde mental e tudo, você usa os adesivos de nicotina? Como é que Era é a isso? segunda parte, goma e adesivo, né? Eles são reposição de nicotina. Então, para tentar readaptar o seu corpo a essa questão. Porque tem uma coisa, é o hábito, né? A pessoa está sempre assim, você tem que mudar a mãozinha para mudar o hábito. Uma coisa que eu sempre fazia, por exemplo, eu sempre fumava depois de almoçar. Então, você vai colocar uma coisa no seu dia a dia, uma estratégia, para não ficar precisando de cigarro, entendeu? Às vezes a pessoa escovar o dente, está nas dicas lá, escovar o dente, tentar evitar café no primeiro mês, porque café liga muito isso, né? Então, a questão do hábito, né? Tem a questão do hábito. Agora, a questão da dependência nicotínica, você vai dando mais nicotina para ser liberada para a pessoa, seja por goma, seja por adesivo, para poder diminuir essa fissura, essa sensação de abstinência, de crise de abstinência que pode vir a apresentar. Funciona muito bem. O que não funciona é o seguinte: o cara vai lá, olha o meu podcast e fala: ah, tá bom. Então vou lá na farmácia, comprei o Nicotin, falei com meu amigo médico, ele me deu a receita e beleza, vamos embora. Não, não é assim. Não é assim, tá? Então tem que realmente ver se a pessoa está preparada para isso. Não vou negar, teve caso que o paciente chegou aqui, ele não estava preparado. E outra, a gente tem só um tiro, a gente não tem muitas opções. Depois ele chega aqui no consultório, o Léo, falando assim, mas eu já tomei o bupropiona, não adianta para mim. Aí fica ruim. Então assim, vamos conversando, vamos vendo, tal. Então sim, adesivos, a gente tem de 21 miligramas, 14 e 7 miligramas, e tem gomas e pastilhas, tá? Aí a ideia é que vem diminuindo a quantidade de nicotina nesses adesivos com o passar do Exato. tempo. E aí, geralmente, assim, 21 miligramas, 14 e 7 é como se fosse mais ou menos 1 miligrama por cigarro, pelo tanto de nicotina, entendeu? Então, a pessoa que fuma um maço, ela começa com o de 21. Ah, não, essa pessoa fuma meio maço por dia. Ah, então você vai ver se vai dar o de 7 ou de 14, né? Então, isso aí vai tudo entrando no ajuste. Agora, para você ter uma ideia, o cigarro eletrônico, tanto de cigarro que fuma, tanto de nicotina que consome nisso aí, às vezes você tem que dar até 2, e nos estudos e na própria adaptação da pessoa, ela não fica bem com mais de 2 adesivos, até com 2 adesivos. Até nisso fica mais complicado o manejo. Tá entendendo? Então, por isso que eu falo, pessoal, não caiam nisso, não caiam nisso. A maior burrada é querer parar de fumar, fumando cigarro eletrônico, tá? Ou mesmo querer começar a usar porque é legal, porque é gostoso. Gente,
não vai dar barato, vai te dar uma baita dificuldade de parar de fumar depois, vai te dar mau exemplo, porque seu filho vai ver você usando, vai ser legal, entendeu? Não é por aí, tá? É, Então a gente tem que realmente tomar cuidado demais com essas coisas. Não A deixar gente, entrar. a gente falou de influencer, a gente tem muitos podcasts que a galera fica fumando direto. É, Só que eu entendo que essa pessoa, de repente, essa pessoa X, está dependente da nicotina. E é o trabalho dela. O que você vai fazer? Tem que pegar alguém da fiscalização e falar assim, tudo bem, mas na hora que ele for fumar, a câmera tira dele. é. Ok, eu não estou cerceando o direito dele trabalhar no cantinho dele. O convidado foi lá consumir esse cigarro eletrônico passivo, ele foi lá por livre e espontânea vontade. Tudo bem, mas você está liberando para todo mundo ver num país que é proibido. E você está, Uhum, sim, fazendo aumentar a vontade, porque ele é bacana, ele é bom, e realmente, não estou citando nomes, a gente sabe o que ele está falando. Então, coloca uhum, um câmera para toda vez que ele for pegar, tirar. uhum. Pronto, eu não estou prendendo o cara, eu não tô, e assim, ele sempre fala, ó, isso aqui é difícil. É importante falar para as pessoas. Né? Tem um cara que eu sigo, esse eu vou até falar, o Rica Perrone, eu gosto dele pra caramba, eu gosto muito das análises Uhum. dele, e ele fuma cigarro eletrônico, ele é muito esse liberal. Ah, eu sou gordo, eu não posso falar de coisa de alimentação, que moral eu tenho? E outra, o cigarro é meu, eu vou me ferrar sozinho e tal. Ok, mas quando tá usando cigarro eletrônico, poxa, eu acho que tinha que ter uma podada nisso aí, porque você tá influenciando as pessoas, Ele tem uma responsabilidade sobre isso, esse. né? A gente, Vamos a lá, gente não tem noção. perguntas, temos mais perguntas? Tem uma pergunta aqui, Rodrigo, eu quero que você ensina para a gente aqui. É, tem aqui, e eu também, logo que eu comecei, eu falei, Lu, vamos anotar aqui para a gente não terminar esse podcast sem fazer essa pergunta. Um dos rastreios mais eficazes que existem no mundo é o rastreio para câncer de pulmão. Não é, Rodrigo? É Eu muito nem bom. combinei isso contigo, mas eu queria muito falar disso do Eu Gosto queria que você Branco. falasse isso. O primeiro, os que eu mais vejo assim, que é muito importante é colonoscopia a partir de 45 anos para câncer de colo retal e outra de câncer de pulmão. Eu queria que você ensinasse para a galera qual que é o critério. Falou, eu não quero parar de fumar, mas ele está sob risco de desenvolvimento de câncer de pulmão. Qual é o critério? Quanto que ele tem que ir no opinião para prescrever isso aí? Vamos lá. Obrigado por essa pergunta, Léo. Porque se não tivesse perguntado, eu ia falar mesmo, viu? Ótimo. É sensacional, isso é muito importante e é novidade. É Tá. novidade dentro da pneumologia. E até mais uma voltinha nesse sentido. Ah, mas eu faço raio-x todo ano, tá tudo bem. Não, Não, mas falar que faz um eletrocardiograma todo ano, tá tudo bem. Não fez um eco nunca, nunca olhou como tá as carótidas, entendeu? Pera lá, né? Então, foi fumante, fazer uma prova de função pulmonar para ver como tá o funcionamento dos pulmões, tomografia para ver realmente, porque o raio-x é para muito mais para descartar outras coisas do que achar alguma coisa. Então, já fica essa dica, porque quem fala que faço raio-x todo ano não quer dizer nada, não tá? fez feito Então nada. vamos lá, essa é uma coisa nova deve ter 1 ano, se for isso tudo, tá? É uma ação em conjunta maravilhosa da Sociedade Brasileira de Pneumologia, Sociedade de Radiologia, Sociedade de Cirurgia Torácica, e que fez esse novo, não sei se protocolo seria o certo, mas para o rastreio de câncer de pulmão. Vamos lá, gente. O câncer de pulmão é o câncer que mais mata no Brasil, na frente do segundo e do terceiro juntos. Né, uma coisa que eu sempre falava assim, o Elvis foi quem mais gravou discos na história na frente do segundo e terceiro, que é Beatles e Rolling Stones, né? Então, assim, câncer de colo retal e câncer de fígado são os dois segundo e terceiro que mais mata. Os dois somados não dá o que o câncer de pulmão mata. Uhum. Mais de 80% das vezes é associado sim ao consumo de cigarro, ativo Uhum. ou passivo, tá? Uhum. Uhum. É claro que tem as questões genéticas, aquele cara que dá um baita de um azar, tá? Pode ter, né? Mas a maioria das vezes, na gigantesca maioria das vezes, é associado ao cigarro. Então, o screening, né, o rastreamento, eu acho muito mais legal do que falar screening. O rastreamento se dá, você pega pessoas de 50 a 80 anos Uhum. para fazer uma tomografia de baixa dose de radiação anual. Tá. Todo mundo? Não. Quem E é tem um verdade, histórico vai comer. tabagístico, que foi fumante ou é fumante, geralmente na carga de 20 anos maço. Vamos fazer as continhas para explicar mais fácil para quem. Claro, quem não conseguir pegar isso que eu vou explicar para vocês, pensa assim: fumo ou fui fumante? Uhum. E eu tenho 50 anos, já vou procurar um pneumologista. Perfeito, perfeito. Acabou, beleza? Para o Show. leigo é isso, tá bom? Agora para a área da saúde, médico, físio, enfermeiro, para poder já auxiliar e ajudar nesse sentido.
Quando você fuma um maço de cigarro tem 20 cigarros, tá? Um maço de cigarro por dia por 20 anos, é 20 anos maço. Tá? Se você fumou meio maço por dia por 40 anos, é 20 anos maço. Se você fumou 2 maços por dia por 20 anos, é 40 anos maço, né? E por aí vai, tem umas. Sem mostrar, sem visualizar o esqueminha, talvez fique meio confuso. Mas é basicamente isso. Uma média, geralmente, cigarro é maço, né? A gente ainda não está nas contas do cigarro eletrônico, né? Para galera de 50 anos, né? Então, uma média aí, mais ou menos, um maço por dia por 20 anos, tá? Agora, claro, não impede você fumar de repente por 15 anos e rastrear, né? Você de repente, eu tô falando para rastreio. Em tese, a pessoa não tem nenhum sintoma. Agora, se a pessoa foi fumante e tem um histórico familiar, a gente sabe que isso aí conta, ou tem sintomas respiratórios, poxa, tem que procurar um pneumologista para avaliar. Seja com tomografia, seja com espirometria. Então, assim, para facilitar para o leigo, foi fumante ou é fumante, bateu 50 anos, mesmo que não estiver sentindo nada, procure um pneumologista. Agora, se está sentindo, gente, já tem que procurar. Perfeito, perfeito. Eu acho que na hora que você começou o podcast, eu falei, anota aí, rastreia para mim. Agosto branco, hein? É isso aí. Lu, eu terminei aqui as perguntas. Rodrigo, tem algum tema que você quer colocar dentro desse podcast que não foi perguntado, ou a gente pode caminhar para o final para despedir de você? Eu tinha puxado uns dados aqui bacanas, tá? Que eu acho que é legal a gente soltar para o pessoal, para ver o tanto que vale a pena, assim, parar de fumar, tá? Perfeito. Então, assim, depois de 20 minutos sem fumar, a frequência cardíaca e a pressão arterial já diminui, para ficar mais próximo do normal, tá? Depois de 12 horas sem fumar, o nível de monóxido de carbono do sangue já volta ao normal. Depois de 2 semanas sem fumar, a circulação sanguínea melhora e a função pulmonar tende a melhorar também. A capacidade respiratória, numa prova de função pulmonar, por exemplo. 1 mês já começa a melhorar a sintomatologia, né? Já tem menos tosse e menos falta de ar, ou cansaço, dê o nome que quiser, intolerância aos esforços, tá? 1 ano sem fumar, o risco das doenças cardíacas, que a gente sabe, infarto, derrame cerebral, né, AVC, o risco da doença cardíaca é metade do identificado de quem ainda fuma. 1 ano sem fumar, já cai pela metade, né? 5 anos, né? Então, no período de 5 a 15 anos sem fumar, o risco de ter um AVC, de ter um derrame cerebral, é igual ao de quem nunca foi fumante. Olha que legal. Você pode, Deus me livre guarde, você pode ter um derrame cerebral, um AVC, mas já faz mais de 15 anos que você parou de fumar, não foi culpa disso. Foi culpa, de repente, da sua obesidade, do seu colesterol, dessas placas de colesterol, né? Câncer de pulmão, depois de 10 anos, o risco de câncer de pulmão cai pela metade do risco de um fumante. Ainda tem? Tem, mas já é metade. Tá? E risco de doença cardíaca, mesmo infarto, depois de 15 anos também, igual de um cara que nunca foi fumante. Então, nunca é tarde para parar de fumar. Vale a pena nunca é tarde para parar de fumar. Ah, mas eu já tenho 80 anos. Poxa, mas você quer brincar com seu netinho? Você quer brincar com seu bisnetinho? Você quer cantar? Poxa, vamos tratar o que ele tem para tratar, vamos parar de ficar internando, vamos parar de ficar indo para o hospital. Tem muita gente que pensa assim, já causei dano, agora eu vou continuar, não tem como voltar atrás mais. E seus números mostram que dá para melhorar muita coisa sim. E a medicina está muito melhor, né? A medicina melhorou demais. Então, tem uma gravação que eu preciso até tirar do meu YouTube depois, que foi bem antes da pandemia, lá para, sei lá, 2015, 16, sei lá, falando de DPOC. Aí a apresentadora até perguntou, doutor, assim, depois que você parar de fumar, você está tratando direitinho o seu enfisema, né, o seu DPOC, a pessoa já volta ao normal? Eu falei, então voltar ao normal não volta, né? Você destrui muito pulmão, você fuma muito. O asmático, sim, o asmático tem que ter uma vida totalmente normal. Mas o paciente com DPOC não é mais difícil falar. Hoje em dia as medicações são tão boas que você consegue fazer um diagnóstico precoce da doença, entrar com o tratamento na hora certa, sim, tende até a melhorar a função pulmonar do paciente que tem DPOC. Coisa que a gente não tinha nos estudos anteriores, a gente não tinha nas medicações anteriores. Né? Então a gente tem muita coisa para tratar os pulmões. Só que, volto a dizer, são informações que infelizmente estão aqui, ó. Os pneumologistas, está comigo, está com o doutor Pneumo, com a doutora Pneumo, porque não chega para todo mundo esse tipo de informação. Não chega para todo mundo esses novos tratamentos, esse tipo de rastreio que vocês me abriram espaço para falar, né? Então é muito importante que a gente consiga repassar esse tipo de informação. A gente respira. Para respirar tem que estar normal. Agora, se você tem alguma dificuldade, alguma coisa está errada. E você tem que procurar um especialista para ver isso.
Ô Lu, e aí, aqui eu vou falar uma coisa que o Rodrigo vai entender o que eu quero dizer. Eu sou anti-check-up, tem várias evidências que não dizem isso, mas é o seguinte, o check-up, você parte da premissa que você está 100% normal e você não tem fatores de risco conhecidos. Concorda? Sim. Eu acho que é o seguinte, a mensagem que tem que ficar desse podcast nessa semana é o seguinte, se você é tabagista, querendo parar de fumar ou não, vale a pena passar num pneumologista para conversar sobre a sua situação, sobre técnicas de redução de danos e considerar no futuro ou no momento, ou aproveitar esse momento para parar de fumar. Pelo menos para checar como já está o seu pulmão, se já tem algum dano, se tem alguma coisa que já pode tratar, para evitar que isso fique pior. Porque isso não é iatrogênico, é diferente. Igual eu falo, se o cara tem o fator de risco. Ele tem um fator de risco marcado, isso já não é mais check-up. Ele já é Z72.0, uso do tabaco, exato, né? Então, eu acho que tem que aproveitar esse momento, né, Rodrigo, de procurar um profissional da pneumologia, né? O Rodrigo, eu recomendo porque é o cara que cuida de mim, mas pode ser qualquer pessoa que tem o título de especialista, reconhecido, fez uma residência pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, provavelmente seja isso, e buscar ajuda, né? Seja para fazer um rastreio, seja para ver se está tudo bem, ou para tomar um pouco de motivação para tentar reduzir o cigarro, porque essa pessoa ela está viciada, né, cara? Então ela precisa de ajuda, precisa de informação, entender os ciscos, porque às vezes a pessoa não está entendendo os ciscos que tem, né? Acho que a gente é por aí. Não é isso, Lulu? Deveria melhorar muito e não melhora, né? Volto a dizer, tem muito tratamento. Então, assim, ele acha... Sabe por que é tão difícil fazer diagnóstico de DPOC dos pacientes que têm enfisema? Porque ele acha que ele está cansado porque ele está gordo. Ele acha que ele está cansado porque ele está sedentário. Ele acha que ele está cansado porque ele está velho. Ele não acha que ele está cansado, com falta de ar, com fôlego ruim, porque ele fumou a vida inteira. Ele acha que é por causa dessas outras coisas. Sim, então, se você não faz um exame para mostrar ali que tem realmente alteração, não estou nem falando do câncer no caso, hein? Você tem alteração ali, de repente, na prova de função pulmonar, o fôlego dele não está ao normal. Não, mas o do idoso também altera mesmo. Altera, mas os valores são diferentes, os valores de referência. Claro. Eu não vou comparar o dele com o do jovem, entendeu? Então, muitas vezes, ele não sabe que ele tem a doença, ele não vai no médico por causa disso. E fica toda hora caindo no pronto-socorro, usando antibiótico toda hora, e muitas vezes não precisa. E sem contar a questão do rastreio. Poxa, a gente salva vidas. Isso tem sido mostrado com uma redução de mortalidade absurda, melhor, como você mesmo disse, melhor do que muitas outras coisas de check-ups desnecessários, inclusive comparando ao tanto que funciona bem essa questão do rastreio do câncer de colo retal, né? Então é importante isso mesmo, eu agradeço demais o que você falou, é bem isso. Tem algum risco, fator de risco? Tem que procurar o pneumologista. Eu tenho asma, mas eu tô bem. Será que você tá bem? Você acha que é normal você ter gripe todo ano? Você acha que é normal você ficar usando antibiótico todo ano? Você acha que é normal você ter aquele cansaço para falar, não, mas é porque eu tô sedentário. Tudo tem um mais, tudo tem um. Então, assim, sabe que tem asma, já teve, tem asma, teve bronquite, fuma ou foi fumante. Tem que procurar para ver se realmente está tudo bem. Isso não é o tal do check-up iatrogênico, de gastação de dinheiro, de exame de, como que é, tabela periódica, né? Não, é o que realmente precisa ser focado ali e investigar. O que me impressionou, Rodrigo, contar até minha história pessoal rapidamente aqui, é as medicações, né, cara? Então, por exemplo, assim, onde o Rodrigo me ajudou demais, eu tinha um problema sério com a medicação que eu usava, que é uma medicação baseada em evidência, que ela tirava a minha voz. E eu não sabia que existia uma medicação parecida, que a formulação dela era diferente. O Rodrigo falou, vamos começar por essa. Na primeira tentativa acertou, eu nunca mais fiquei afônico por causa da medicação. Eu uso 2 vezes por dia. E quase não teve crise mais. E o número de crise despencou. Então, assim, cara, você controla, melhora a sua doença com mais qualidade de vida com tecnologia que está por aí, cara. E que às vezes mesmo caras que leem muito, estudam muito, na verdade, eu não sabia que tinha essa medicação. Né? Eu usava um tipo de medicamento que é eficaz, mas que para mim causava. E o Rodrigo falou, cara, vamos tentar trocar essa. Tem outras, tá? Mas vamos começar por essa aqui. E na primeira, cara, começou a dar certo e controlou melhor. Cara, eu sou professor, né? Não posso ficar sem voz. Então, e ficou legal. Então, assim, o legal de ser amigo do pneumologista, né? É que a gente tem segredinhos. Vira e mexe, ele manda conferir se tá tomando a medicação. Exatamente. E a gente checa se você como que ele tá? Só me fala, qualquer coisa me fala, porque eu sei a correria, né, Porque a gente, Léo, a gente casa com mulher para elas cuidarem da gente. É isso. Entendeu? E a gente fica amigo do pneumologista para ele me lembrar de checar. É isso.
Rodrigo, cara, muito Nossa, obrigado, muito obrigada cara. Você é um mesmo. cara maravilhoso, você é um ser humano muito legal, cara. Eu gosto de você. Obrigado. Uma vez o Rodrigo mandou um vídeo dele gritando com os filhos dele quando São Paulo fez. Eu acho tão legal, cara. Ele fala assim, ele lembrar, ele associar aquilo a mim e eu ficar feliz por ele, tá, cara? Então, assim, Rodrigo, tudo de melhor para você e para sua família. Onde as pessoas podem te encontrar, cara? Bom, no meu, eu tenho um e-mail, né? dr.rodrigosantiago@gmail.com, mas as redes sociais estão aí para isso, né? Instagram, Dr. Rodrigo Santiago, Instagram é @ né? Dr. Rodrigo Santiago, e o meu site é rodrigosantiagopneumo.com.br. Você vai colocar aí embaixo bonitinho aí Vamos colocar na legenda, né? E assim, a gente quer isso, gente, que vocês divulguem as informações, tá? Tá em dúvida? Procura ver se realmente na sociedade brasileira de pneumo, na sociedade paulista de pneumo, se está falando a mesma coisa, se está falando a mesma língua que eu. Vocês não têm que acreditar só em mim, tem que questionar sempre, sim, tá? Mas questiona tudo que é muito bom demais ou tudo que é muito ruim demais, sabe? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas e a gente precisa levar informação. A gente precisa de vocês para levar esse tipo de informação. E todos juntos nessa semana aí no combate, Dia Nacional do Combate ao Tabagismo, todos precisamos estar juntos para que todo mundo fique bem, né? Obrigado mais uma vez, casal querido, maravilhoso, viu? Obrigado, Rodrigo. Luluzinho, onde as pessoas te acham, meu amor? Eu estou sempre aqui no PBcast, lá no Instagram, no Silo_Costa. E antes eu queria dar minha palavra também, Rodrigo, e te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, de sempre esse papo leve, né? Foi gostoso. Eu brinco assim, você consegue explicar para a gente assuntos difíceis? Olha lá, tá de uniforme. Assuntos que é difícil, que é de pneumologia, de uma forma leve, como se fosse uma conversa suave de 3 amigos aqui, e que espero que quem esteja escutando aí tenha aproveitado e pegado um monte de informação para orientar os seus queridos que estão ao seu lado, ou você mesmo que talvez começou a usar algum tipo de cigarro eletrônico, na onda e não pensou nas consequências. Eu tenho certeza que você ajudou bastante. Eu te agradeço imensamente. Ótimo. E onde que a gente encontra, professor? Galera, não foi como se fosse um papo entre 3 amigos, não. Foi um papo entre 3 amigos. amigos. Entre 3 amigos. E espero que eles também tenham percebido assim. É isso aí. Galera, se você tem um dedo na sua mão, segue o PBcast. Nós passamos de 70 mil seguidores agora, a gente quer bater 100 mil, tá? Então, por favor, ajuda demais se você der um likezinho no vídeo, se você compartilhar com uma pessoa, mas principalmente se seguir o canal. 70% das pessoas que assistem o PBcast não seguem o canal do PBcast, tá? Isso vale também se você está nas nossas redes de podcast, por exemplo, o Spotify, seguir o PBcast, dar uma notinha lá de cada episódio, isso ajuda demais a distribuir melhor para pessoas que precisam receber essa informação, tá bom? Aí. Vocês me acham no Prática Baseada em Evidências no YouTube e no Instagram, Leo_Costa_PBR. Gente, muito obrigado, Rodrigo, você é um campeão, cara, tudo de bom para você. Um beijo para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.